Oferecimento Havan. A melhor Páscoa do Brasil é na Havan. Estamos de volta com mais um venerado programa Pânico pelas plataformas da Jovem Pan. Hoje começamos a dieta do governo. Pela manhã comemos o pão que o diabo amassou. Durante o dia vamos engolindo o choro. Dito isso, o que está difícil de engolir é um ovo de Páscoa. Vocês viram como estão os preços abusivos? Sim. Para comentar este absurdo da economia, Marina Silva e Ratinho nesse programa. Um absurdo os preços dos ovos de Páscoa. Tá mais barato comprar um Celta e virar Uber. Coisa louca, essa véia tá com a boca fina, tá igual o Marquito. Ô Emílio, seu benga fina, esse negócio de ovo de Páscoa é tudo frescuraiada. Chocolate compra no Farol, que é mais barato. Tem ovo do Pokémon, tem ovo do Ben 10, tem até ovo da Barbie. A única Barbie que eu conheço que tem ovo é o Pablo Vittar. Vão se lascar e toca o programa, é o velho tarado. E agora, senhoras e senhores, vamos a ele. Ah, gosto. Diretamente das ruas. Cadê a trilha? Nosso herói. Nosso herói. Este homem que aí está, em mais um estabelecimento comercial. Eu vejo uma gôndola. Ovos de Páscoa. Aê. Aí está Fuzil, o herói do Brasil. O negócio é o seguinte, os ovos aqui nas alturas. E literalmente, ó. Aqui a gente tem o mais barato, R$ 65,90. E o mais caro, R$ 129,90, que é um importado. Miséria. É o Aqui a gente simples. tem a linha mais popular. É esse aí que eu quero. O simples, que é aquele... R$ 59,00. 60 mango. Esses mais... Os Lacta, os Lacta. 60 mango. É, 60 mango. Os ouro Diamante negro, Ouro sonho de branco. val. Os normal. E aí você vê, É. o vinho tá 28 pau, ou seja, é muito melhor você ter cirrose do que diabetes, irmão. O que o Morgado gosta, os Milkas. Aí, aqui, ó. Milk S. Nossa. Não, é Esse Milkas. chocolate branco é Derrete. Eu achei que era pô. Milk S aqui. Esse aqui derrete o Milk S. Ó, Triple X. Quanto é esse aí? aqui, ó, 90 conto. Nossa, 90 velho. conto? 90 pau. Eu não vou levar, não. Não. 170 gramas. Você pega um pintinho desse aqui, ó. Um pintinho desse aqui é um filhote de coelho aqui, É Lindt. 45 pau. Essa Páscoa tá caro. Aí eu montei um kit aqui, irmão. Eu montei um Boa. kit porque é o seguinte, a gente tem que agradar os familiares. Aqui é o seguinte, ó. Cada biscoitinho desse chocolate é R$ 1,90. Então é o seguinte, irmão, junta 3 aqui, ó. Põe numa embalagem bonita, pega esse cachorrinho com o pirulito, você vai gastar R$ 8,00. Olha que Páscoa maravilhosa pro seu familiar. Mas não é Vem aqui, cachorrinho meu da parceiro, Páscoa, que ô agora Fuzil. a gente quer reclamar o negócio. Tô vendo muito ovo, tá muito caro. Pergunta o que faz se vai encalhar, porque senão a gente vai mandar todo mundo comprar na segunda-feira. Vai encalhar, hein? Boa se não pergunta, baixar o vem preço, cá, vai meu encalhar. gerente. Vem cá, meu gerente. Me diz uma coisa, chegou, acabou a Páscoa, sobrou essa cacetada de ovo aqui. O que vocês fazem com o encalhado? A gente vai ter que vender a preço que a gente pega, né? Ah, e me diz uma coisa, se ele tiver quebrado, eu pago mais barato? Não. É porque essa risadinha, eu não vou quebrar o ovo. Mas se o ovo tá quebrado, pega mais barato. Ele vai quebrar pra pagar menos. Me diz uma coisa, por que custa tão caro os ovos de Páscoa, irmão? A gente tá pegando caro mesmo, pelos fornecedores, né? Vocês já estão pagando caro o ovo de Páscoa? Isso mesmo. Dá um Pega cheeseburger muito pro cara. Aí tem que revender a um preço que a gente também lucra. E anota os preços aí, vamos ver segunda-feira o que acontece. Isso, boa. Olha aqui, olha o negócio grande aqui pra você pôr na boca, Morgado. É chocolate, chiclete. Pelo menos é fino, né? Chiclete. É chiclete. Você tá muito folgado, hein, Fuzil? Traz uma barra de milka pra mim aí, Não por tô favor. folgado. Não vou trazer, Uma Morgado. barra, Quanto pô. custa, barra? 30 pau. Ó, 10 pau. Ó, você dá de Aê. presente pro Morgado de graça essa ou não? Dá ou não? Não dá, chupa, não vai. No seu bairro, com certeza tem alguém que faz ovo de Páscoa caseiro. Dá uma força pra essa pessoa, compra no caseiro, que é muito mais barato do que essas marcas famosas, cara pra caceta. Agora, se uma patrocina a gente apaga tudo isso e volta o assunto. Aí a gente revê o nosso consumo. É igual a Volpato Porque e o fogão. Vai que a Laca... Não. Vai que a Laca chega e mete uma milha aí a gente já começa a A gente tem defender, que porque a falar Laca, bem. no caso, tem até A gente razão. muda o discurso. É, porque eles têm nome, né, irmão? Tem know-how, aí know-how pode cobrar o preço tem caro, na né? rua É o que eu ovo de penso. Tem populares vendendo na rua? Não tem, né? Não, o quê? Não tem aí um... Então, que tem? por causa até... Barraquinha. É, por causa de... que tem de barraquinha? Né? Deixa eu ver aqui, ó. Caraca, olha o tamanho do malandro. As pessoas Olha aqui, ó, fogem do dá trabalho Chocolate aqui. pan. Oi,
Tudo bem, querida? Olá. Olha que bonita essa aqui, que é panqueca ali. Me diz uma coisa. A gente veio aqui, ó, vem cá. É folgado demais. Você já viu, Você colega? quer comer a panqueca? Você já viu o preço do ovo de Páscoa? Eu fiquei com medo de ver. Tá 90 pau, irmã. Não dá pra... Você ia dar ovo de Páscoa pra quem? Pra minha filha. Quantos anos ela tem? 11. Não dá. Dá a realidade. Você tem que mostrar pra ela que ela não vai ter tudo na vida. Que a dificuldade bate também pra uma criança. Você vai dar um pirulito e uma barrinha de chocolate. No máximo. Mas também você gastou 40 pau nessa panqueca e não quer gastar 80 no ovo, né? É que aqui alimenta muito mais que um ovo, né? Toma. Ó, eu posso ser muito... Eu tô com muita vontade de fazer uma coisa, mas é uma coisa que tá dentro de mim. Posso pegar? Não vai fazer não. Parou. Muito obrigado. Parou. Dá Ô, licença. Fufis. Dá Olha lá. licença. É um folgado. Meu Deus. O cara pega uma batatinha e vai embora. A mão ele lavou ontem, a última vez. A mão no microfone, tá no sovaco. Tá com álcool. Eu passei com álcool lá dentro. Mas o microfone tá sujo. E a boca cheia. Ô, fuzil. Aí não é lugar de atravessar. Ô, Aí fuzil. morre atropelado, a culpa é da prefeitura. Tem faixa. Acontece muita coisa. Ô, fuzil, você vai voltar a fazer o corno repórter, hein? Você continuar folgado. Caótico. O corno repórter desta noite. Você continuar folgado assim? Ela... A minha colega me ofereceu a batata antes de começar a gravação. E eu falei, não sei, mas me deu vontade. Mentira. Muito bem. Tem um pouquinho de coca pra mim depois. Então, aí está ele, senhoras e senhores, diretamente das ruas, conversando com a população. Ele, que já se transformou num mitotô. Ele, que é o herói do Brasil. Fuzil nesta programação. Aí está. Aí Traz a está. barra. Fuzil, lá, ó, já tem até o avatar. Muito bem. Tem vinheta? Tem chamada? Sempre uma chamada Aí, muito manda. elegante. Então, por favor, com Zuzu categoria. Por favor, nossa chamada pro convidado. Vai lá. No programa de hoje teremos a sapiência. O cara é filósofo. Tudo o que você quer fazer é atolar seu rosto naquele bolo de chocolate. Escritor, professor e palestrante. O que vale a pena, ser bonita ou comer o que você gosta? O sábio, reflexivo e estiloso. Com vocês, Luiz Felipe Pondé. Que beleza. Pô, que alegria você estar aqui, bicho. Sempre. Que muito bacana quando você vem. Eu gosto muito. Sou muito fã do Pondé. Também, genial. Pondé tem um programa na TV Cultura. Chama-se... Vocês não devem ter assistido. Ia lá. Vocês não assistem. Já assisti Café, muito. né? Não assistiu. Café filosófico? Café filosófico. Vai dormir, ó. Café filosófico é lá em Campinas. Chama-se... Não, é um programa muito legal. Chama-se Linhas Cruzadas. Linhas cruzadas, é isso. Que programa sensacional, Pondé. Que bacana. Você faz com ela. Foi nossa companheira aqui. Thaís Com a Thaís Oyama. Sim. É a Thaís levantando o tema. Sim. E você desenvolve o tema. Que legal que é aquilo. Tem um curso, né? Assim, a gente está acabando de gravar a última parte do meu longo curso, que é sobre a minha história com a filosofia. Sim. Que é um curso de história da filosofia, só falando dos filósofos que mais impactaram minha formação. Agora a gente gravou a última parte, que é sobre filosofia contemporânea. Sim. Fragmentos do contemporâneo. Então tem um monte de cara lá, a gente fala de Freud, fala de Marx, fala de uma porrada de gente. E também tem umas palestras, umas aulas avulsas que a gente tem feito, que é uma novidade isso. Quer dizer, tem aula sobre os jovens, uma sobre ansiedade. Você e a manda outra eu muito não bem, lembro. né, Pondé? Outra eu não lembro. Sobre manda muito ansiedade. Ansiedade Ô, Pondé, contemporânea. o Pondé é show de bola. Ó, o curso dele, ó, Diga lá. tá aí, ó, pra vocês aí, ó, filosofia contemporânea. Pra você, esse curso, se você, como é que chama isso aí? Não é comprar, não sei como é que chama isso. Se associar lá, Se inscrever, matricular. Isso, se inscrever, Isso Pondé aí. curso online, você tem o curso inteiro, né, Pondé? Isso aí. É o curso inteiro e agora tem esse final. Agora me fala uma coisa, por que hoje em dia, que a gente recebe, tem muito nesse Instagram, tem muitos caras falando tal, e agora esse negócio do estoico tá pegando. Pegou. Estoicismo. Você vê um monte de estoicismo. Isso. Estoicismo. Tá chique. Por que
que tá chique? Descobriram. Por que redescobriram? Olha, tem até um livro que acho que está traduzido em português, que é sobre o Marco Aurélio, o imperador, que acho que o nome é alguma coisa do tipo Aprenda a Pensar como Imperador, alguma coisa assim. Pensando como imperador, isso aí. Adriano. E assim, eu acho que o estoicismo, ele é sedutor porque ele propõe que você mesmo coloque sua vida em ordem, no sentido de aprender a controlar suas emoções, suas paixões, que você se engane menos com o mundo, porque o mundo te faz promessas, e se você sair correndo atrás delas, você provavelmente vai se frustrar, né? Então, o estoicismo tem uma pegada que normalmente seduz pessoas que acham que, fazer uma versão simplificada disso, você vai conseguir ser feliz, dono do seu nariz e tal. Só que quando você vai no próprio estoicismo, quer dizer, você vai ler Sêneca, ou você vai ler Marco Aurélio, você vai ver que é difícil pra caralho conseguir realizar isso daí, muito. Um esforço muito grande. É esse o livro aí, ó. Sim. Pense como imperador. Você tem que ser muito frio, né? Me parece. Você tem que ser racional demais, né? Pra conseguir. Agora, a moda do estoicismo, o estoicismo pegou na moçada lá do Vale do Silício, sabe? E fizeram uma espécie de síntese entre estoicismo e yoga. Mindfulness, exatamente isso, que é uma ideia de que você consegue, a partir de exercícios, você consegue esvaziar a mente. E quando yoga, para você conseguir chegar a esvaziar a mente, haja exercício para você chegar lá. É muito difícil. Mas fala que você não pode, né? Desculpa, Samir, controlar o pensamento dos outros, né? A base é isso. Só que na internet as pessoas, elas querem que as pessoas pensem nelas, né? Você quer sair muito lindão na internet. Sim, claro. Então acho que essa é a maior dificuldade, né? Quanto mais você está preocupado com os outros e preocupado com o que os outros pensam de você, mais distante você está do estoicismo, né? Ou da yoga. André, se a gente pegar o que tem de educação, de informação na internet, ampliou muito. Em qualquer área. Se pegar em filosofia, as pessoas conseguem gratuitamente, via internet, ter acesso a boas palestras, a bons livros. Por outro lado, eu tenho pelo menos a sensação que a juventude está menos estudada, está menos interessada e não evoluímos muito nesse quesito de educação, principalmente no Brasil. Você acha que isso é um fato? E se sim, por quê? Né? Porque ficou mais fácil, ficou mais barato, ficou mais cômodo. Tudo e a gente não foi lá. Olha, eu acho que eu estava vendo o programa aqui um pouco antes de entrar no ar, tinha o Momento Segré, não é isso? Momento Segré. Sim. E que ele falava da lei dos 5,95. E que os 5 é os caras que fazem a diferença, os 95 são os caras que não servem para nada. Quem dá aula há muito tempo sempre soube deste fato. Que você tem ali, nunca pensei em porcentagem, mas você tem ali um número de alunos que sempre destacou, né? Que é sempre, como a gente diz, que dá aula junto com a gente. Porque está envolvido, está interessado no tema, leu alguma coisa, é alguém que gosta de fazer perguntas e a maioria está ali para tirar um 5, como se falava, né? Passou na média. Raspando. Agora, a gente observa, de fato, por exemplo, você pode chegar numa aula e começar, sei lá, falar de Shakespeare e, de repente, metade da classe não sabe quem foi Shakespeare. Não sabe. Caramba. Né? Antes, não tinha lido Shakespeare, mas o nome... Sim, estava na cabeça. Estava na cabeça, o reconhecimento do nome. Agora, então eu acho que há um aumento do empobrecimento de repertório, como a gente fala. As redes sociais, eu acho que a relação com as redes sociais é muito interessante, porque a gente oferece cursos, eu e colegas, né, nas redes sociais e tal. Mas o que os alunos muitas vezes perguntam é assim... Pondé, não tem um podcast que eu possa ouvir sobre isso, não? Ou não tem no YouTube um canal que fale disso? É o atalho audiovisual, né? E por isso que eu acho que, às vezes, a ideia de que esses clubes de livros e tal levam as pessoas a lerem, eu acho que às vezes isso pode ser um tiro no pé. Muitas vezes o que eles fazem é fazer com que você apreenda algumas ideias daquele livro, saia por aí falando do livro, certo? Para pintar de culto e tal, mas na realidade afasta você do exercício da leitura.
Eu acho que isso está acontecendo. É muito passivo, né? A pessoa, ela não fica como protagonista do aprendizado. Fica, eu vou lá, assisto, o que eu aprender. É porque ler... É muito mais duro. Ler é uma coisa que eu acho que a grande parte da humanidade não aderiu à ideia. Sim. Só lê de forma funcional. Agora, essa leitura que está ligado a você atravessar livros, fazer relações. Sim. Isso não, acho que é muito Mas isso raro. é culpa do audiovisual mesmo? Porque muita gente Não, fala não assim, acho que é culpa do audiovisual. Não. Acho que com o audiovisual e o acesso de conteúdo via audiovisual acaba facilitando a vida para você ter acesso a coisas que podem ser importantes para você. Um pouco como a televisão era quando eu era moleque. Mas isso ajuda ou empobrece? Porque tem gente que fala assim, vou esperar virar filme. Que nem o senhor Pra não ler o livro, né? Tem um podcast. Antes perguntava, tem um filme. Exato. Agora tem um podcast que fala disso. Mas isso empobrece ou ajuda? Olha, por um lado, não há dúvida que se você tem alguém no YouTube falando sobre um autor e tal, que isso pode despertar você e você, sei lá, assistir um curso que fala disso. Então não é assim, não é dicotômico, como se fala, não é assim tipo A ou B, né? As redes sociais, ou seja lá, o conteúdo audiovisual, ele pode ser um veículo para você entrar em contato com certas questões. É claro que pode. O que eu estava dizendo é que a ideia de que isso leva à leitura de livros pode ser uma ilusão. E é interessante. Mas também... Não, mas eu também... Tudo bem. É lógico, um livrinho, você pegar um livrinho, ler 10 páginas por dia, um mês você lê um livrinho chupeta. Sim. Né? Um livrinho normal. Não, né? Você Não consegue sabe ler um isso. livrinho. Só que o cara fica com preguiça de ler o livro. Mas eu acho que esse audiovisual é bom, quando o cara é bom. Quando é interessado. Por exemplo, você, puta Tem um belo professor. curso. Sim. O professor de Barros lá, porra, você Sim, pega Clóvis. o Tem professor conteúdos Clóvis, fantásticos. Clóvis é demais também. o Clóvis. Eu também. Porra, você pega uma aula dele, uma aula mal filmada, com aquele eco. Porra, você fala, puta, que professor bacana. Como eu queria ser. Então o curso que você faz, porra, você manja daquilo. O cara lá. tem repertório. Você né? sabe como dar uma aula. O duro é quando você pega o curso ruim. E tem muito. Mas isso tem demais. Então, o que as redes sociais, a internet, esse mundo audiovisual todo, ele criou uma acessibilidade. Por exemplo, se você pega o caso do Clóvis, ou meu, o Karnal, ou quem for, quer dizer, eu sei que tem aqui o nosso... Exatamente. Ele perguntou se você era careca. Você não era careca, pô? Eu tô usando Ervica. Você usou aquilo que vocês estavam vendendo. Olha como cresceu. Tô usando Mentiroso, Ervica. 3 vezes. Então, assim, o que eu acho é que, assim, hoje você pode ter aula com o Clóvis não estando na sala de aula dele. Isso. É isso que a acessibilidade criou. Lógico. Então, você pode ter aula com qualquer bom professor sem ter que estar ali fisicamente. E isso, aliás, Emílio, isso hoje... Do ponto de vista de quando isso é monetizado de fato pelas instituições, isso é fundamental para a sobrevivência econômica de muitas universidades no mundo inteiro. Porque você tem que ter aluno aqui e não raio que o parta. Sim, para pagar as contas. Se você depender só do aluno que está presencial, fisicamente naquele espaço, a chance de você quebrar é grande. Perfeito. Entendi. E esse ponto é interessantíssimo, até puxando o que o Sami falou, porque ele tá apaixonado pela inteligência artificial, que também faz... Que é uma porcaria. GPT, GPT chato. Mas nunca a inteligência vai ter a cabeça do Pondé. Não, vamos lá. Porém... É a Isso é uma barba. porcaria. Calma, eu gostaria da sua opinião, porque tem, obviamente, é exponencial, né? Cada vez a tecnologia chega mais forte, ajuda, facilita... Mas e aí, o filósofo ou a inteligência artificial? Eu acho que cabe os dois, né? A minha pergunta que eu ia fazer pro Sam é o seguinte: se você ficar falando muito de chat GPT, você pega a mulher? O Sami chaveca no chat. Eu já passei dessa... Só no Instagram, só. Ele Que pede, esse é um faça um critério, poema. esse é um critério. Faça um O poema chat- do Faz um Calbi. poema pra minha nova Não, namorada. deixa- Esse é um critério, Deixa eu entendeu? falar, o chat GPT em especial não é a minha favorita, mas eu Sim. trabalho com modelos matemáticos Lógico. desde que eu me conheço por gente, e tem os próprios algoritmos que eu uso de machine learning, de inteligência artificial. O que eu acho legal é que muitas atividades que são robóticas, que as pessoas fazem no dia a dia, vão ser substituídas. Então a melhor coisa para você não ser substituído por um robô é não fazer um trabalho de robô. Agora, você
poder combinar inteligências artificiais para melhorar a saúde, para melhorar a medicina, isso vai ser muito útil. Mas existe o que hoje seja, principalmente pelo chat GPT, um negócio que é meio entretenimento. O cara entra pra fazer uma piadinha. graça, Mas tem isso que tá fazer. tão longe disso Fazer um texto. quanto ele lê uma tirinha de jornal e achar que aquilo é uma filosofia profunda. Não é. Tem seu valor, mas é uma tira de jornal. Olha, eu vejo essa coisa de inteligência artificial como, sei lá, como quando inventaram a eletricidade, entendeu? Vai fazer parte da vida. Sim. Assim como a Uns vão usar eletricidade bem, outros não. fez com que as famílias que gerações e gerações trabalhavam acendendo lamparinas nas ruas e desapareceu, eu tenho a impressão que tem um monte de atividade, inclusive, você falou de medicina, se você pensar, por exemplo, diagnóstico de imagem, É fantástico. na área de radiologia, e os médicos, inclusive, morrem de medo que trabalham com isso, no sentido de ter que aprender a lidar com isso, porque senão perde emprego. Eu estava tendo um congresso uma vez, que aí a colega de mesa brincou falando, pô, agora a gente vai ter que voltar a falar com os pacientes, pô. Puta que chato. Porque quem vai fazer o diagnóstico de imagem é a inteligência artificial, entendeu? Então, eu vejo isso como um processo de transformação, de uma certa revolução cognitiva. Eu acho um bode quem fica com tesão nisso o tempo inteiro. Eu acho meio chatinho. Viu, Sami? Né? É o Sami. Eu acho que é meio chatinho no sentido de achar que necessariamente o mundo vai ficar melhor por causa disso. Eu acho que o mundo vai avançar num tanto de coisas por causa disso, sem dúvida nenhuma. Se sua função puder ser substituída por esse tipo de coisa, você pode vir a perder o emprego, né? Como já aconteceu antes. Em várias- né? em Em vários momentos. Agora, por exemplo, eu acho que às vezes, hoje, a relação que muita gente tem com a medicina é extremamente paranoica. A medicina, às vezes, é atravessada por toda uma gama de interesses econômicos, inclusive no Brasil. É uma das medicinas mais comercializadas que tem no mundo, no modelo americano, né? E custa muito caro. A medicina custa muito caro. E aí, quando a gente olha isso a médio prazo, a gente vê, é muito bom, descobre coisa, né? Inventa coisa. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que uma medicina excessivamente mercantilizada, ela dá pau. E deixa muita gente lá de fora. Tem que pagar pra rir agora. Você chega triste no médico, toma isso aqui, quanto é? É isso aí. Exatamente. Pra ser o melhor funcionário Exatamente. do mês. Paga pra rir. Não é só pra rir, né? Que eu acho que também é muito pra se concentrar. Deixa eu só. Tem uns caras que faz isso hoje Deixa em dia. eu só. Olha o Sami. Tem lá o rapaz que é a menina. Transbotânico. Eu vi o transbotânico. Você viu? Eu vi aqui agora. né? Agora eu quero Põe ver o se analisar. transbotânico. Põe na tela, velho. Da tela aí, ó. Põe o transbotânico, porque o transbotânico é uma o quê? nova tendência. Aí, ó, é uma nova tendência. Cadê que o é o áudio? seguinte. É um menino que é uma É um menina? menino É uma planta. que tem a imagem de menina, mas não é transbotânico, é uma planta. Diz que uma trepadeira. Isso aí você não acha que é culpa dos pais? Um regado. Eu acho Que não falta deram de uma surra. surra? Não é surra. Que não podaram. regou. Não. Que não podaram direitinho. Cuidado com as palavras, hein? Cuidado com as Não palavras. vem que Não você adubou. eu digo Antigamente não apanhava, digo o tava seguinte. tudo bem. Pegaram. Se você pegar. Não podaram. Não faz gracinha, Tá não, que isso é bom. assunto sério. Ai, nossa. Pondé tá aqui. Putz. Professor. Por exemplo, o que eu vejo. Tá. Hoje em dia é tudo meio zoado. Vou tomar café em casa, jantar, é cada um no celular, Sim, e que se dane e tal, e não sei o que. É meio bagunçado. Cada um por si. Baguncinha. O filho. Você fala, seu filho tem alguma religião, você vai escolher o que ele quiser. Aí o cara chega nessa época, ou ele sofreu um bullying na escola, ele não achou a turma. Porque a gente também, quando estava no colégio, estava meio sofrendo bullying. Você precisava achar uma turma para ser acolhido ali. Para você. É um mundo selvagem, né? Isso. É um mundo E o mundo selvagem. continua assim. não Continua tem assim. jeito. Eu acho que esses caras tinham uma de lobo. Eu acompanhei a Tinha. menina. Uma Ela mulher que fica acha que é uivando, lobo. Tem um cabelo meio roxo. Eu falei, Umas provavelmente essa pessoa, ela não se ajustou Achou a matilha. nessa idade, porque essa idade é meio bagunçado. E falou, porra, tem uns caras legal que na internet que fica igual lobo. Foi lá, o cara acolheu essa mina, ela virou lobo. Então, Mas isso é o pai e a mãe.
Ou é uma graça também? E eu não tenho, olha... Ou é moda? Eu acho que esse caso transbotânico é meio modinha. Moda. Né? Ele não come, ele é culpa regado, dele. ele não, joga acho água. que isso Culpa é meio, dele. eu acho que isso é modinha. Bota o meliante no ar. Eu acho que isso é meio modinha. Bota o meliante no ar. Então ele é o meliante. Eu acho que isso é meio modinha, sabe? Pisa Redes no adubo. sociais. Eu lembro, o Emílio lembra com certeza, não sei se vocês vão lembrar, de uma época que estava na moda se alimentar de luz. Ah, sim. Sim. Lembra? Sim. Lógico. Né? Que tinha gente que ia pra cidade. Tem o não comia nada, só tomava sol. Não comia nada, se alimentava de luz. Hã? Sim. O gratiluz, você não comeu. Não, isso já é outra coisa. Isso já é agora. A Flor mesmo do SBT. Diziam que se alimentavam de luz. Eu vejo um pouco esse caso específico como uma derivação desse negócio materializado no físico, sabe? Usando a palavra trans, que tá na moda. Sim. Antigamente, quando a gente falava trans, a gente pensava em transporte, a gente pensava em gordura trans. Boa. Né? Agora, quando você usa a palavra trans, você pensa no grupo de pessoas que tem, digamos assim, uma prática identitária que está dissociada daquilo que se chama binário. Certo. Masculino, feminino e tal. Mesmo se você pensar gays, lésbicas, também já não são trans nesse sentido. Né? Então, esse caso, Emílio, eu não tenho dúvida que é modinha. Então, agora, mas esse caso é na Espanha, né? A Espanha eu sei que é na Espanha. Ultra identitária, né? A Espanha lá, você pegar a Espanha lá de Barcelona e tal, ela é ultra identitária. Também isso aí também conta, né? O lugar onde o cara tá. Sim, claro. E assim, essa coisa de que é uma certa modinha da esquerda cultural, né? Americana. Que não é aquela esquerda que queria destruir o capitalismo. É uma esquerda que quer achar um nicho no capitalismo para dizer que é seu. Olha aí, essa imagem eu já vi também, ó. Essa é uma mulher que virou lobo, é isso? Ou é a que virou cavalo? Meu Deus. Não, essa é cavalo. Então, esse é um assunto... É um assunto que já é meio antigo. Eu quero ser bicho, eu quero ser planta, porque é meio superior. Eu não tenho. Uma marcha? Olha Nossa, aí, mas belo trote. Essa imagem eu já vi em algum lugar. Belo trote, hein? Agora, Emílio, coisa, tem pessoas que de fato sofrem com a identidade sexual ou de gênero dela. E se você tiver um mundo em que uma pessoa possa sofrer menos com esse tipo de coisa, que isso tem a ver com a família, eu também acho que tem a ver com questões familiares, sim. Sabe? Agora, hoje, com certeza, você tem um outro tratamento. O tratamento hoje é o seguinte: o tema é político, ideológico. Perfeito. E se uma psicóloga levantar esse tema como qualquer coisa que não seja assim, ela perde o CRP. Exatamente. Agora, da pessoa se identificar com aquilo que ela quer, é obrigado a aceitar. É porque, inclusive, a teoria me parece que é a seguinte: se a sociedade recuar no preconceito, se ela recuar, por exemplo, os colegas de escola não zoarem, não usar o exemplo, não fazer bullying, não fizer bullying, essa criança ou esse adolescente vai sofrer menos. Essa é a tese. Entendi. Entendeu? Você acredita nessa tese do bullying? Porque falam que o bullying fortalece. Também, tem esse outro lado. Ou qual tipo de... Não vamos chegar também... Olha, não dá para classificar assim. Agora, a escola sempre foi um ambiente selvagem. Sim. Né? Eu não tenho dúvida que é melhor uma pessoa não sofrer bullying na escola e não ser aquele que está sempre sendo humilhado pelos outros. Perfeito. Por outro lado, eu desconfio da ideia de que você consiga fazer crianças que não tenham nenhum atravessamento por algum tipo de agressividade. Hoje eu acho o mundo meio chatinho, porque a gente tem que ser, como eu dizia, ou você é A ou você é B. Exato. É tudo polarizado. Então, ou bullying é legal, ou as crianças não podem ter nenhuma violência dentro delas. Mas se a criança não passa por isso na escola, fica trancado numa redoma de vidro, uma hora vai vir uma paulada e aí não vai ser um problema maior. Se isso não vem gradativamente, que nem na época de escola minha, era gordo, eu chamava o outro de orelhudo e tava tudo certo e você vai ser mais ou menos, né? Mais ou menos como? Mais ou menos, a gente não sabe também. Não sabe. Porque bem, não tem como você avaliar. Mas a questão não tem como avaliar, mas na minha questão, e eu queria perguntar, o senhor que manja mais sobre relação humana... Você tá no colo aí. É uma foca. É a filha dele. É a minha foca filha. do céu. Agora. Você riu. Foi resultado do bullying, isso? Foi. É que eu não me reconheço como ser humano, eu sou um foco. É minha filha aqui. E aí eu queria saber nessa questão, porque assim, sempre minha mãe em casa falou assim, se te zoar, zoa de volta.
Tipo, é uma questão. Se bater em você, bate de volta. Bate de volta. E assim, agora essa questão, que nem você disse, que ninguém passa sem tomar um safanão. Sempre, cada vez mais, colocando as crianças numa redoma de vidro e uma hora vai vir a paulada. Isso não é pior do que doses homeopáticas de pauladinhas? Agora, imagina uma professora numa sala de aula. Você acha que ela pode virar para os alunos e dizer assim, olha, pessoal, bullying, até certo ponto tudo bem. Vocês têm que apanhar um pouco. Não dá pra fazer isso. Mas não é pra... Mas isso não é por função do professor. Não. Então, o que eu entendo é que assim, a experiência de socialização na escola faz parte você começar a despertar para interesses sexuais, e você desperta para questões que os colegas falam, as colegas falam. Você aprende, por exemplo, certas hierarquias. Você aprende que tem gente que é mais popular do que outras, e os jovens querem fazer parte do grupo, que é o grupo da escola, certo? Isso faz parte de uma certa normalidade social. Dentro desse universo, sempre existiu excessos, que sim fazem mal, que sim é ruim, né? Gente que sempre sofreu muito porque tinha alguma característica X ou Y. Agora, é claro que não dá para zerar isso daí, provavelmente fica até pior. Sim. Se você quiser zerar tudo, fica até pior. Agora, ao mesmo tempo, a escola tem que se preocupar com casos muito dramáticos. Ah, sim, claro. Agora, outra coisa é você espancar os alunos. Outra coisa é você querer que os meninos sejam iguaizinho às meninas, que não tenham aquela brincadeira um pouco mais violenta que a maior parte dos meninos tem, não são todos, mas a maior parte tem. Você não acha que no balanço seria, pelo meu entendimento, pelo que você falou, muito mais prejudicial do que benéfico esse tipo de educação, né? Porque homeschooling? O homeschooling. Eu acho uma das características do Brasil nos últimos anos é importar a esquerda e a direita dos Estados Unidos, né? Então fica se batendo cabeça com isso, né? E o homeschooling lá é os caras lá do como é que chama lá aqueles que usam aquelas roupas? Os Amish. Os Amish são esse é o homeschooling total, né? Aqui tem que ser isso é homeschooling raiz. EPG tem que ser. EPG entra todo mundo. Tem que ir pra escola. Eu desconfio muito de pais que querem fazer homeschooling, sabe? A chance do seu eu acho que é gente meio esquisita. Eu já ganhei briga com a minha coluna na Folha por causa disso, porque eu fiz essa crítica. Mas temos nosso amigo ali que quer falar há um tempo já. Tá mesmo porque é chato. Você não tava lá? Eu tava e voltei. Só pra lhe ver. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta pra você. Saudades. Opa! Saudades de você, Pondé. Vamos marcar uma palestra na Itália pra gente resolver algumas coisas. Aliás, você não pode ter cabelo pra fazer essa imitação. O Ervic é maravilhoso. Eu vou dar pro senhor também. Aliás, o senhor tá fazendo seu curso com os filósofos que mais inspiraram o senhor. É uma honra eu estar também, porque eu tenho certeza que eu estou aí. Inspirei muito o senhor. Eu gostaria de fazer a pergunta, uma questão de relacionamento, como estamos fazendo aqui, do amor e ódio. Porque hoje nós temos nas redes sociais, se eu pauto alguma coisa, uma opinião minha, tem muito amor. Eu falo, olha, o pobre, ele deve ser bem cuidado, ele deve ser feito isso. Eu posso defender algum imposto, ou posso recusar algum imposto. E se você discorda de mim, automaticamente você está sendo odioso. Então nós temos essa questão binária que o senhor disse de direita e esquerda, também temos o amor e o ódio, onde quando você discorda de mim, automaticamente você tem o ódio. Gostaria que o senhor dissertasse sobre isso. A minha pergunta, como sempre, maravilhosa. Olha lá. É verdade. É verdade. Nosso encontro. É sempre... Olha, eu sei do que você está falando por causa de redes sociais e tal, apesar de que, como normalmente quem me segue sabe, eu tô nas redes sociais, mas não tô, certo? As minhas redes sociais são profissionalizadas, então... Isso é ótimo. Eu não vejo nenhuma baixaria de redes sociais, né? O contato que eu tenho é responder perguntas de seguidores gravando vídeos. Foram inclusive eles que pediram para eu começar a oferecer curso, né? Os seguidores. Então assim, então eu não experimento essa polarização a qual você se refere, apesar que eu sei que tem gente que me xinga, quer me matar e gente que quer casar comigo, né? Eu sei que existe isso. Agora, você tem mais medo, brincadeira. Eu tenho. De repente dá para ter medo das duas situações, né? De repente você pode ter medo das duas situações. Agora,
Uma coisa que eu acho excepcionalmente besta, alguns anos atrás, antes da pandemia, foi uma campanha que tinha assim: odeie o seu ódio. Né? Odeie o seu ódio. Como se uma pessoa pudesse ser completamente alienada de desejos negativos em relação a outras pessoas. Eu não tenho nenhuma dúvida que todo mundo conhece alguém que acha que merece ter raiva. Né? Uma pessoa que só ama todo mundo é um mentiroso. Ou Jesus Cristo, que é outra história. Então, assim, é um mentiroso. Então, me parece normal que as pessoas sejam ambivalentes e às vezes amem, às vezes odeiem. Agora, esse fenômeno que você fala, por isso eu comecei pelas redes sociais, é um fenômeno bem típico hoje em dia, porque as redes sociais, a sua maior parte no âmbito do debate, ela é infantil. Quase todo mundo que é celebridade por aí adora dizer que está preocupado, ajudando pobres aqui, ajudando não sei quem lá, falando de bons sentimentos. Eu desconfio de gente que quer salvar o mundo. Mas é uma doença ou uma modinha isso? Eu não acho que é uma doença. Eu acho que é característico do ser humano muitas vezes ser assim meio dicotômico, sabe? Assim, ou eu amo, ou eu odeio. As redes sociais, elas criaram a possibilidade das pessoas interagirem mais. E aí isso se espalhou. Que nem a opinião política. A gente fala, não, as pessoas brigam em política. Todo mundo que sempre entrou em discussão política sempre foi para brigar. Sim. Porque dá engajamento. Porque o cara agora dá engajamento. Agora o cara sabe que vai ter. Então, mas aquilo que você falou no teu programa lá, eu vi, porque você fala o seguinte, que essa geração agora, geração de rede social, é do marketing e da mentira. Exato. É a geração mais mentirosa de todos os tempos. A mentira é um método, né? Assim, eu acho que a gente nunca viveu numa época tão mentirosa. De fato, eu já falei isso várias vezes, porque antes a vida ela era um pouco mais silenciosa, as pessoas não tinham networking, elas não estavam o tempo inteiro querendo se vender. E quando eu falei isso das redes sociais e das gerações que crescem em redes sociais, é porque rede social é marketing digital. Vai ganhar seguidor, vender autopromoção, você ter mais vendendo. Você está vendendo a si mesmo, como é que você toma café, seu estilo, para quem sabe monetizarem aquilo que você faz. Então o resultado é que isso esparrama hoje, como todo mundo está preocupado com vendas, você não sabe muitas vezes quando você está contratando um serviço comercial ou um serviço profissional de alguém, se a pessoa está preocupada em só vender-se institucionalmente para você, ou ela está falando para você a verdade. Porque está fazendo marketing o tempo inteiro. Quando você está, por exemplo, numa relação de trabalho ou numa parceria de trabalho, a empresa com a qual você está fazendo a relação, ela está tão preocupada que você queira continuar a investir nela, que ela nunca vai falar para você se tem algum problema, porque senão perde o negócio. Então tem que ficar mentindo. Outro dia eu estava fazendo uma palestra numa empresa, Emílio, e aí o tema era esse, por acaso, e aí uma das meninas que estava na plateia falou uma coisa interessante, que é assim, Pondé, a gente sabe muito bem do que você está falando, a gente é do comercial. Ela falou exatamente isso. Então, hoje tudo é comercializado, até a sua vida privada. Então, você tem que mentir para vender. E você acha que você tem que se comportar mentindo na internet? Porque você é um Pondé, um cara que acorda, come um ovo mexido, aí você tem que gravar um vídeo para vender teu curso. Como tudo é uma mentira, para fazer sucesso, você expressa a sua verdade ou você tem que ser um mentiroso? Eu não minto, porque senão eu estava mais rico. Boa. Eu ganharia muito mais dinheiro. Você acha que você ganharia? Então, mas você... Sem dúvida. Eu estava falando de coisa que gente gosta de ouvir. Perfeito. Eu estava elogiando os outros. Para não sair desse tema. Você é um professor. Isso. Né? Daqui a pouco. Você é um professor. Você traduz pra gente uma coisa complexa que é filosofia, que é um negócio muito complexo, porque é um negócio que ele faz sentido, mas não faz. Então... Você tem um guia ali, você, o Clóvis, o nosso querido Cortella e eu. Que são caras importantíssimos pra gente, porque pô, eles têm mais visualização que a Unicamp. Então é importante. Não, falando sério agora. Você é profissional naquilo lá. A gente aqui, eu, por exemplo, trabalho aqui em broadcast. Eu tenho que ter um cuidado com o que eu vou falar, porque é comunicação social. Exatamente. Eu não posso chegar aqui e falar o que eu quero. Por quê? Porque eu acho que tem uma importância aquilo que a gente vai ficar, a gente está trazendo aqui. E hoje em dia todo mundo está
querendo falar de liberdade. Eu quero a liberdade. Eu tá? falo mesmo. Quero saber o seguinte, até onde vai a liberdade? Até onde a gente pode ir com a liberdade? Hoje em dia que todo mundo tá querendo liberdade, você fala, liberdade. Bolsonaro Estados vai Unidos, nos Estados Unidos. Amor e liberdade. Liberdade. Até onde vai essa liberdade no esquema? Na toba. Na toba? Na toba é importante. Olha, a toba você tem toda a você liberdade. boa pergunta dele, é séria pra cacete. Pergunta filosófica, bonita, com preâmbulo. Tá democratizou. Ó, eu acho o seguinte, a liberdade, ela, como todo valor, ela é sempre segunda. O que eu estou falando filosofês agora, vou explicar. Ela depende do contexto em que você está inserido. Por exemplo, a liberdade no âmbito social, ela é, por exemplo, uma figura jurídica. Ela se movimenta dentro do que a lei determina que pode ser feito. Então, a ideia da liberdade romântica, que é essa, eu quero a liberdade. Ok. Eu quero a liberdade absoluta, eu posso falar tudo. Se isso, a menos que você seja um adolescente brigando com seu pai e sua mãe, que aí você entende lá o contexto, no âmbito, por exemplo, da comunicação, mesmo do ensino, né? A liberdade, ela está mediada, por exemplo, você não pode falar certas palavras. Porque se você falar certas palavras no ambiente da comunicação, ninguém mais vai ouvir o que você falou no resto da frase. Não importa o contexto, né? Não importa, porque você falou aquela página. Tem exemplos que eu não vou citar, que acontece isso, certo? Exato. Agora, hoje, eu tenho a impressão não, é fato que você, por conta da rapidez das redes sociais detonarem pessoas e instituições, você acaba tendo um constrangimento maior da liberdade, porque você tem medo de ser demitido, perder o patrocínio, alguém caçar seu trabalho, ser cancelado inclusive no plano jurídico. Né? Então, me parece que até onde vai a liberdade é um valor social secundado, como se diz, ela depende do contexto, depende do ambiente jurídico, até onde vai a lei, depende das suas inserções profissionais, da preocupação que você tem com o resultado daquilo que você fala, da sua responsabilidade. Agora, por outro lado, Emílio, num ambiente de democracia, né, como a gente tem falado muito nos últimos tempos, é fundamental que você possa falar mal de quem tem poder. Sim. Isso é importante. É fundamental que você possa falar mal do governo, seja ele qual for, né? Seja ele qual for. Por quê? É por isso que eu penso, por exemplo, que intelectuais públicos não podem nunca trabalhar para o governo. Não pode nunca estar envolvido com governo nenhum. Porque você perde a credibilidade. Sim. Mesmo que você ache que está ajudando a nação, a sua atividade intelectual enquanto tal, ela está comprometida com aquele partido, com aquela bandeira, seja qual for. Então, aqui eu já dei, digamos, duas definições de liberdade. Uma, a liberdade, ela depende de um contexto em que você está inserido. A outra, em relação ao poder, a liberdade tem que ser ampla, por isso que a imprensa ou a mídia em geral não pode ser cerceada, e aí esse debate todo de desinformação, discurso de ódio, isso fica complicadíssimo, né? Ninguém sabe direito o que fazer com isso. Agora, por outro lado, me parece também importante, no ambiente da educação, você começou a falar de professor, né? Hoje em dia, a gente está bem cerceado na sala de aula, porque dependendo do que você falar, o aluno grava. O aluno grava, publica. Sim. Vem o pai, vem a mãe, vem o advogado, vem a psicóloga. E isso não é só em relação ao professor, não. Isso é em relação entre eles. Não é só com o professor, não. Óbvio, o cara... Não é, não. Isso que eu... É em relação entre eles mesmo. A preocupação do que o outro pode gravar. Eu já vi casos desses, que eu não vou citar aqui, de aluno ou aluna gravando o colega e criando problema na vida do colega. Acabando com a vida. Eu não vi nenhum caso dramático assim, mas acabando com o namoro. Então, mas nunca o aluno mandou no professor.
É um Então, fenômeno novo. Esse fenômeno... O professor mandava. É o mestre, o professor é o mestre. Pô. Mas aí, Emílio, tem todo um processo histórico, inclusive, de a gente estar aí umas 4 décadas acabando com a noção de autoridade, né? Exato. Inclusive professores. Perfeito. Programas de TV, novelas, cinema, acabando com a ideia de autoridade. Qualquer autoridade tem que ser questionado, qualquer autoridade não vale nada. Tem esse componente que complica. Agora, sem dúvida nenhuma, hoje você tem uma situação em que os professores podem ter medo, inclusive dos pais. Os pais hoje vão em universidade. Exatamente. Universidade. Tá louco aí, não? Sério? Vão reclamar. Reunião de pais e mestres. Mas na universidade. Tá louco, universidade não tem Tem um reunião, grupo né? dos pais. Filho de 30 anos. O Pondé, antes que... Que merda, o hein, assunto Pondé? aí, vai É um mudar pé o no assunto saco, total. né? Ei, Laia. Que situação, hein? Laia. Conversa. Não, eu queria perguntar, antes que fuja do tema, essa questão... Que fuja do tema. É você que foge do tema. É o Emílio que foge do tema. É o Faustão da galera aqui, galera. Eu fujo do tema. Ele analisa agora a entrevista. Vamos perguntar para os ombudsman. Diretor Bolinha, vai lá. Diretor índio. Que a gente tava falando essa questão de liberdade e tudo mais. Queria saber, no seu caso, como filósofo, se tem algum tema que você deixa de tocar porque você chega a uma conclusão que, assim, se eu lançar isso aqui, os caras vão me cancelar. Na minha forma de pensar, tem alguma coisa que você já se autocensurou e falou assim, não vou postar o que eu penso sobre isso porque eu vou tomar uma cancelada e vão me encher o saco. Postar não é o caso, porque eu praticamente não posto nada, né? O que eu posto, na maior parte dos casos, por exemplo, no Twitter, são textos meus que as meninas administram. Coisas que eu já escrevi. De vez em quando eu posto. Sim. Mas vídeo, é raro, ou né? onde você for. Raro. Vídeo, sim. Mas os vídeos... eu escolho dentro das perguntas que os seguidores fazem, eu gravo os vídeos. Mas eu queria dizer para você o seguinte: eu experimentei esse tipo, digamos, repressão ou tentativa de cancelamento antes das redes sociais. Eu experimentei isso quando eu comecei a assinar a coluna Ilustrada em 2008. Mas naquela época, digamos assim, que ainda não tinha essa coisa de redes sociais, o que acontecia? As pessoas escreviam para o ombudsman, como escreve até hoje, sempre pedindo a cabeça, é normal, é o mais comum, ou fazia abaixo-assinado, mandava carta para a redação, mandava e-mail, né? E nesse processo, eu tive colunas de pessoas que pediram minha cabeça o tempo inteiro. Então eu passei por esse tipo de experiência, né? E se você pergunta se eu me autocensuro, eu não vou, por exemplo, num evento de alunos hoje, para discutir política, por exemplo, não vou perder tempo com isso. Porque me dá bode. E não chega. Você quer ver uma mentira? Debate. Um debate na faculdade. É mentira, não tem debate nenhum. Inclusive porque se você debater, de fato, dá pau. Os professores ali estão preocupados com a carreira, com bolsas, com subir dentro da universidade, garantir viagens, entendeu? Ninguém quer entrar em debate nenhum. Isso é uma ilusão. Agora, eu, por exemplo, ir a uma universidade e levantar discussão sobre gênero, que é um tema que me dá bode, eu tenho meio que sono para discutir esse tipo de coisa. E eu não vou discutir porque eu não tenho vontade de discutir, entendeu? Então eu nunca cheguei a uma situação de me autocensurar, porque eu fui experimentado na coluna da Folha, onde eu de fato falo o que eu quiser, só não pode xingar o leitor, óbvio, tem que manter uma certa educação. E nesse universo, como depois de alguns anos, o que acontece? Quando eu discuto alguma coisa, eu discuto a partir de certas referências. Então, não é alguém batendo boca no Twitter, entendeu? Sim. Eu estou discutindo aquilo e tem uma certa referência naquilo. Então, depois de alguns anos, isso acabou se constituindo numa espécie de reconhecimento, entendeu? A pessoa até pode discordar de mim, mas ela sabe que eu não estou ali simplesmente para lacrar, digamos assim. E ao mesmo tempo, todo o processo político que o país passou foi ficando mais claro para muita gente que assim, eu não estou nem aqui nem ali. Eu não quero trabalhar nem para A nem para B.
Você está colocando o seu pensamento. Eu estou colocando o que eu penso. Certo. Exatamente. Então, não vivo, eu não chego a fazer autocensura. Tá. Mas tem temas que eu sei que são temas. Eu não vou entrar na sala de aula e levantar uma discussão sobre o transbotânico. Sim. Certo? Vai dar alguma... Porque é uma zoação. E ali o tema trans pode ser um tema muito sério para algum aluno. Então, mas esse cara aí, ele ferra com o cara mais sério. tá falando a real, Que tá né? falando sério. Sim. Porque vai se transformando. Porque é o que você falou. Tudo que você vai assistir em televisão tal, é muito superficial. Sim. Então, por exemplo, você faz o negócio para dar audiência. Sim. Claro. O cara Sim. faz o negócio para dar... É que nem jogo de futebol. Por exemplo, os caras vão lá falar de jogo de futebol. Tem 20 jogos. Aí você pergunta para um comentarista, ele fala dos 20. Com muita categoria, mas tudo mentira. Ele não consegue assistiu assistir tudo. 20 Isso é verdade. jogos. Só que joga o tema pro povo, pra dar audiência. Lógico. Então fica esse negócio. Não ficar mal com ninguém. Aí você traz um trans aqui, ou não sei o quê, fica aquela Pra ter briga, aquela a discussão, não se resolve nada e vira um show. Né? Que dá audiência. Que dá audiência. Então, eu tenho bode com esse tipo de isso aí. coisa. Não, agora não Mas pode aí- falar. Mas E a nem- coisa... e nem precisa Não pode falar de gordo. Pra mim, eu não preciso. Não, ter isso ele não no trabalho. precisa Então, também. mas tem os lacradores Sim, também que gostam mas ele disso. sabe que tem isso. E aliás, tem um fenômeno interessantíssimo quando você escreve sua coluna, tem a carta ao leitor que você precisa pedir desculpa. E na internet, quando o cara é cancelado, pode ver, sempre o cara faz um vídeo pra pedir desculpa. Sim. Isso é Camiseta pior branca. ou melhor? Ou você acha que não tem que nem comentar quando tem um... Assim, eu nunca pedi desculpa. Você nunca pediu desculpa? Nunca. Inclusive Deveria. nas redes sociais. Eu sei que você está brincando. Eu nunca pedi desculpa. E eu já tive situações em que eu entrei numa conversa, às vezes, quando o e-mail era o principal meio de comunicação, eu entrei em conversa com leitores. Você respondeu e-mail? Respondi e-mail de leitor quando o e-mail vinha articulado. Certo. Entendeu? Então você não era baixaria. Era alguém falando Tinha um uma argumento coisa, legal. Então eu entrava em conversa com essa pessoa e algumas delas se transformaram em pessoas com quem eu converso até hoje. Legal. Né? Agora, em redes sociais, ou pedir desculpa, nunca pedi desculpa. Mas, Pondé, também isso é uma diversão pro povo, né? Pedir desculpa. Não. Todo os caras ficam teatro. xingando a gente. É o prazer. Que nem eu fico. Agora, É chamar atenção. que os caras devem estar xingando a gente ali, ó. demais. Um monte É a de gente frustração xingando. sendo Mas, colocada. E quando você Não, responde, não é o cara fala assim: frustração. eu tô zoando, eu sim. sou seu fã. Não tem o porquê você ofender. É atenção. A depressão que vai ser a doença do século. É legal. É por causa dessas coisinhas aí, ó. Eu só não gosto de amigo. Por exemplo, outro dia eu tava jantando com os amigos meus. Também já cortei relações. Por quê? É isso aí vai mesmo, contar amigo. Não chama mais Aí tava, ninguém. pô, a gente teve lá o negócio dos STF. né? Acompanhou. Aí, porra, eu tô lá no jantarzinho. Eu tô lá, você sabe, todo mundo sabe. Um jantarzinho. Aí eu tô lá no jantarzinho, eu falei, pô, tá complicado, não sei o que, os caras, coisa, não sei o que. Aí vira um amigo e fala assim, também não é. É lógico que ia acontecer isso. Ele vai pra puta que pariu. É o mais também. É o mais também. O mais também é terrível. Eu vim aqui pra comer um pão com azeite, irmão. Eu tô comendo aqui com você. Só chuchar o Encheu o pãozinho. saco, né? Sabe os quê, Pedindo uma Guaraná Zero com gelo laranja. Na mesa. Mas também. Mas também. Mas também, né? Uma hora ia acontecer. Uma hora ia acontecer. Você vê que coisa. Eu já falei para algumas pessoas assim. Não tô afim de falar de papo cabeça agora. Eu já falei isso. Não. Já. Sim, Em ambientes e assim. é assim. E é moralista. É olhando uma coisa no assim olho. superior. Claro, Olha superior, né? Mas também. Você acabou procurando. Essa sua postura. Você mereceu. Você né? merece. Vocês mereceram, não é isso? Exatamente. Tem coisa pior ainda. Deixa eu passar para você. Posso fazer propaganda do Linhas Cruzadas, que é um programa muito Claro. legal. Tá na Obrigado. TV Cultura e também tem no YouTube Linhas Cruzadas, que tem o Pondé falando. São vários assuntos, tem o pessoal na rua. É muito legal. Linhas Cruzadas na TV Cultura e tem também o Cursos do Pondé, que é o pondécursosonline.com. Instagram é LF_Pondé. Não adianta brigar, porque não é ele que responde. Isso. Tem uma equipe. Ou pode brigar que ele não vai ler. Eu não vou saber. Pode xingar. Ou à não vai vontade, que ele debater. nunca Ninguém vai ler. Tem as redes sociais aí. Pondé, porra, obrigado por você ter vindo. Muito prazer, legal, sempre. muito gostoso. Muito quando você obrigado. vem. Muito bom. Obrigado aí pela sua Até a participação. próxima. Faltou alguma coisa, Gordão? Não, tô tranquilo. O Jô Soares quer fazer mais perguntas. Não, tô tranquilo. Eu só tava com medo de ficar fora do time a pergunta, que foi boa. Fugiu o rendeu. tema. Fugindo do tema. Foi boa, sem fugir. Nós vamos fazer Vai lá, um programa. Mas amanhã. Nós vamos lançar o Fugindo do Tema. Obrigado. Tem pergunta? Vem pra cá.
Franzinho, sobe aqui. Cafuzinho. Da barba de Abraão. Nós vai ali e volta, nós só vai ali e volta já. A segurança do seu patrimônio garantida. Jardim impecavelmente bem cuidado. Recepcionista com cartão de visita da empresa. A Gocil transforma a maneira de prestar serviços com tecnologia. Tudo absolutamente limpo e higienizado. O café e a água na hora certa. Excelência operacional. Treinamento específico e processos integrados. Gocil, a maneira mais segura de confiar. Coloque a racionalidade para trabalhar a seu favor. O primeiro dos 5 passos da caminhada financeira que vamos apresentar neste curso tem um nome que não é em vão. Faça um pedido ao seu dinheiro. Neste curso você também vai aprender a tomar decisões financeiras por conta própria, levando em consideração o que é mais importante. Eu vou te dar 4 dicas para você saber encarar os seus monstros financeiros. Você deve se preparar para encarar este curso como a oportunidade de conhecer um lado diferente do dinheiro para a qual a maioria das pessoas não dá atenção. Acesse newcursos.com.br e comece a fazer as pazes com as suas finanças. Esse programa é um lixo. Pânico, Jovem Pan. Abestado. Fuzil, qual é? Qual é? Qual é a de hoje? O negócio é o seguinte, nós estamos aqui, ó, eu esqueci que rua é essa aqui. É a Carlos Sampaio, nós estamos na Carlos Sampaio para perguntar pra galera sobre os sinais do apocalipse, se é verdade ou não. E a gente entrou numa loja de saúde aqui, ó. E ó, vocês pensam que não, mas ele existe aqui, o chá de picão, ó. Chá de picão é espetacular. Picão. Você sabe pra que serve, né? Ó, eu nunca tomei, mas aqui é intestino? Pra engravidar. Chá de picão. Ah. Não? Bem bolado. E esse aqui também, ó, pau tenente, ó. O pau tenente também é um chá bom. Dá pra ter disciplina. Já engravida também. Ó, tem um monte de chá e tal. Falar com o proprietário, que é um argentino. É, exatamente, obrigado. Essa palavra que não veio, patente. Esse argentino que é um cara. É rápido encontrar um argentino maravilhoso que a gente ama. Seu nome? É Rubem. Rubem. Se fosse brasileiro, seria Rubens, né? Como é argentino, é chique. Rubem, me diz uma coisa. Você vende a saúde aqui, a vida mais longa e tal, que eu não sei falar longevidade. Só que assim, a gente tá tendo alguns sinais do apocalipse, a gente acredita. Guerra, terremotos, tsunamis e agora o Mar Morto... Tem peixe, ou seja, a profecia de Ezequiel está acontecendo. Você acredita que isso é coincidência ou sinais do apocalipse, do fim do mundo? Eu não acredito em coincidências. Quem acredita na Bíblia tem certeza do que vai acontecer. É isso aí, bichão. É a profecia se cumprindo. Jesus está voltando e as coisas estão se preparando para que todos possam ficar advertidos e se preparar para encontrar com Jesus quando voltar. Olha, e não vai ser um encontro muito tranquilo, não. Vai ser amistoso. Não vai ter tumultuado. Né? Isso, não vai ser Sim, o show do... A gente espera, mas pelo que a Bíblia diz, não vai ser um encontro muito agradável, porque quem aceita Deus de coração estará preparado. Quem não aceita, ou aceita só da boca para fora, quando Jesus vier, será um momento caótico, catastrófico. Exato. As 7 trombetas, quando chegar, não vai ter a pulseirinha que acende no céu, não, irmão. O couro vai comer. Vamos pegar... Olha quem tá aqui. Salve, ministro. Peraí que eu já falo com o senhor. Ó, seu nome? Michael, você tá tomando uma sombrinha e tal. Você acredita nesses sinais que estão acontecendo ser uma coincidência? Ou o mundo realmente tá chegando pro seu fim? Sinais do apocalipse estão chegando? Guerra, terremoto, tsunami? Cara, eu só acho que o fim do mundo tá próximo mesmo. Você acha mesmo? Mas aí se acontecer hoje o arrebatamento, você sobe ou desce? Eu sou, Emílio, o mundo vai acabar, velho, pode confiar. O mundo vai acabar. Aliás, eu já vou me preparar para esse fim de mundo, porque... O quê? Se o mundo vai acabar, por que ele tá indo trabalhar? Mas também não é assim, né? Também não é assim. Porque até acabar você tem que pagar conta. Lá veio o dinossauro. Não é depois do almoço da Dirce.
Bom, eu não sei se o mundo vai acabar, mas eu vou preparar minha subida Mas aqui que garantida. tem peixe no Mar Morto, tem. Tem, voltou, Ezequiel. Voltou. É. Seu nome? Beatriz. Beatriz, tudo bem? O mundo poderia acabar agora, por exemplo, porque eu não ia reclamar. Sem gracinha, ô. Respeita, Respeita a senhora que está em casa. Com o maior cuida- respeito. É. Que tá queimando o arroz pra assistir a gente. Senhorita, tá tendo guerra, terremotos, tsunamis, peixe no Mar Morto, tá uma violência, fome, ou seja, todos os sinais do apocalipse. Você acredita numa coincidência ou o mundo tá acabando? Ah, eu acho que o mundo tá acabando mesmo. Tá bem complicado, né? Guerra, briga política, um monte de coisa aí. MC Então eu acho Pipoquinha. que é o começo do apocalipse, sim. Se o mundo acabasse hoje, qual seria o nome de um homem que você gostaria que fosse o primeiro a ir pro inferno? Nossa, não sei. Aquele ex-namorado, não vai falar, né? O ex. Como ele chama? Gabriel. Aê, chupa, seu... Ah, mas Gabriel é nome de anjo, mano. Não vou falar Gabriel, não. Vamos atrapalhar um almoço? Pô, imagina eu, no momento do fim do mundo, falar chupa Gabriel? Não dá, né? Mancada. Ó, o Haddad, peraí, Haddad, já volto. Deixa eu falar com uma moça aqui, ó. É incrível como você... Comer aí. Como você se esforça, tá na esquina, tá 4 passos da emissora. É que até onde o link Como vai. você se É na esforça. Brigadeiro. Não, é incrível como ele se esforça. Ele tá 10 dois passos quarteirões. do elevador. É que a Paulinha pediu pra perder a barriga, então eu já uso o trabalho como exercício. Seu nome? Luciene. Luciene, eu vi que você almoçou ali como se não houvesse o amanhã. Talvez tenha, talvez não. Você acredita nesses sinais do que a gente está vivendo hoje? Tudo que eu já falei 84 vezes e vou falar mais uma vez? Terremoto, tsunami, fome, guerra, peixe no Mar Morto. Você acredita nos sinais do apocalipse ou isso é só coincidência? Eu acredito, sim. E você estaria, por exemplo, segura, subiria ou desceria? Eu acho que eu desceria, mas... Ô, louca, que coisa... Meu, você vai encontrar uma galera incrível, fazia programa de rádio, tudo lá. Eu acho que eu vou descer, mas... Eu não tô preocupada, não, com isso. Vamos viver o hoje, né? É, exatamente. Vamos curtir a doida. Ô, Fuzil. Vamos viver a doida. Muito, eu vou ali, ó. muito obrigado Oi. pelas informações. Não precisa não. Precisa. Não precisa, eu só vou encerrar mesmo do lado, não preciso falar tá. nada, eu só quero ficar aqui do lado mesmo, Então vai só lá. pra encerrar a matéria. Não, só aqui pra acabar do lado delas mesmo. Tá bom. Não tem assunto. Só pra acabar, ela vai Aí. ficar olhando pra você. Ó que criança bonita. Não, porque- Ó que criança então, aí é bonita. uma família unida. Ó que criança Como bonita. que o mundo pode acabar? Uma Olha criança aqui. linda Ó, como essa. tá. Acorda, neném! Putz, Desculpa. Olha, você... Desculpa. Ô, Fuzil. Delicado, ele acordou um bebê. Isso é muito delicado, Fuzil. não precisava. Desculpa. Gratuito, pô. É muito gratuito. Tão difícil Acordou o bebê a criança. dormir no carro, pô. Muito bem, aí foi Fuzil, o herói do Brasil. Obrigado, Fufu. Pode voltar aqui que o papo vai ser bom hoje no Pânico. Tá na Pode tela. soltar, por favor. No programa de hoje vai ter muito conhecimento jorrando por aí. É uma água que jorra. O cara é arqueólogo, manja muito de assuntos bíblicos. Eu estou na cidade de Tiro. O homem que fala desde a volta de Jesus. É o Apocalipse, Charles. É o Apocalipse. Os virtuosos foram para o céu. Com vocês, Rodrigo Silva. Isso que é entrada do Está aqui o nosso querido Rodrigo Silva. Está aqui o livro, best-seller, Ceticismo da Fé. Para você que é jovem, para você que está na universidade, para você que é um secular, Aí, que Sam. não tem mais fé, não acredita mais em nada, e você sempre precisa de uma razão. Você sempre precisa de um conceito para acreditar. Você precisa ouvir uma história para acreditar em alguma coisa. E Deus não é isso. Não. Deus não é uma ideia. Deus não é algo que alguém bolou. Deus é Deus. Simplesmente Deus. Quem acredita em Deus sabe o que é Deus. Boa. Só que o que acontece? Professor Samidana, por exemplo, Questiona. ele questiona. Ele fala, Muito. não, mas eu quero as provas. Ele que quer é o que todo mundo quer. Ele quer o imposto de renda da fé. Ele quer. E o que a gente dizia aqui é o seguinte: até então, o que estava no livro sagrado do nosso querido Davi, do rei Davi, todo mundo falava: não tem prova. Tá no Cadê? livro. Precisou
e um arqueólogo em 95. Estava escrito no livro sagrado lá atrás. Certíssimo. Precisou um arqueólogo, um Zé Mané, um Zé Ruela, escavar, achar o negócio para ele acreditar. Ele falou, agora sim eu acredito. Agora tenho provas. Por que isso, Rodrigo? Olha, eu tô com um desafio que falaram que ele não vai ler meu livro. Por que, Rodrigo? Agora eu não sei. Só o prefácio. Por que o ser humano é assim? Sabe por quê? Porque se eu leio Nietzsche, você pode ler meu livro. Claro. Não, mas eu leio vários livros. Tem que ler. Não é que eu sou Vai contra a devagar. leitura, não. Tô brincando com você, mas essa tem que questão do ler achado, e absorver, Emílio, mas eu entendo, sem querer fazer jogo de comadre aqui, até o título do livro é um paradoxo, o ceticismo da fé. Porque, por incrível que pareça, eu como crente sou talvez o mais cético que tem aqui. Essa questão, por exemplo, que você falou, do lado de lá, vou chamar do lado de lá, não rotulando como se fosse time de futebol, do lado do ateísmo metodológico, existe também uma fé naquilo ali, custe que custar. Então eu vou contar essa história que você falou do Davi. Foi em 1991, só corrigindo. 91. 91, um grande epigrafista da França chamado André Lemaire descobriu na estela de Mecha, que é um artefato que está lá no Museu do Louvre, que havia a expressão Beit David. E alguns de vocês são judeus, sabe? Beit significa casa, David Davi. Beit David. De Bayern, casa de Davi. Mas aí é uma expressão que significa a dinastia de Davi. Resultado, o cara foi escrachado na Sorbonne, mesmo sendo um grande figurão, porque falar que o rei Davi existiu era uma coisa tão sem sentido, como se eu falasse agora aqui que eu sou terraplanista. Não sou. Sim. Resultado, ele ficou quieto, perdeu artigos científicos. Um ano depois, 92, foi quando o professor Avram Viran faleceu, do Hebrew Union College. Ele descobriu na cidade de Dan, na verdade não foi ele, foi a secretária, mas sempre a fama fica pro arqueólogo, uma inscrição do período do 8º século com o Beit David. Tentaram de todo jeito desacreditar a coisa. Aí depois que realmente Davi existiu, falaram, não, tá bom, ele existiu, mas ele não foi o rei do Reino Unificado de Israel. Agora, ano passado, nós estamos em 2022, 2021, fizeram um artigo na Sorbonne, 23, obrigado, fizeram um artigo na Sorbonne, na França lá, onde você consegue ler as letras em relevo, o que tem embaixo que é relevo. E descobriram que André Lemaire já estava certo desde lá atrás, que lá estava escrito Casa de Davi. Há duas provas arqueológicas existentes de Davi. E eu agora vou com a turma do NASP, até um abraço aí para todos os alunos do NASP, o Centro Universitário Adventista de São Paulo, onde dou aula. Agora nós vamos em julho com alunos do NASP e outros também que não são alunos do NASP, para a escavação em Lachish, lá em Israel, onde com o professor Joseph Gaffin, que é o meu primeiro professor de arqueologia, e nós estamos comprovando que existiu o Reino Unificado de Davi, a fortaleza de Davi, comprovações de Davi datadas desde lá de trás. Aí, não, tudo bem, mas não pode ser desse jeito. Então, dos dois lados, por isso que eu vou defender também o cético, do lado do cético, mas do lado do crente, às vezes tem uma autoafirmação desnecessária, porque uma coisa é querer descobrir a verdade, outra coisa é querer que a verdade esteja ao meu lado, custe o que custar. Essa é uma advertência que vale para ambos os lados da discussão. Porque você também é arqueólogo, né? Sou arqueólogo. Você tá dos dois lados do... dos dois lados. Até quando falo os dois lados, a gente tem que entender também que criou-se uma falsa dicotomia, que você tem o religioso de um lado e a ciência do outro. Perfeito. E isso é falso. O que você tem é histerismo de um lado e histerismo do outro. Tem histerismo no lado da ciência também. Do lado da religião, tem gente que tem aquela ideia, sei lá, nirvânica, vou criar um neologismo assim, que tudo é bonzinho, tudo muito velhinho. Não, você tem muitos podres, às vezes, crimes em nome de Deus. Sabe? Isso é terrível. Crimes em nome de Deus. Mas também tem crimes em nome da ciência. E você tem pessoas de caráter do lado da ciência e do lado da religião, e pessoas que são religiosas e trabalham com ciência. Vou dar um exemplo rápido aqui. Todo mundo sabe do DNA. Francis Collins mapeou o genoma humano e ele escreveu o livro The Language of God, a linguagem de Deus. Eu sugiro a leitura desse livro. E o que vai chamar a atenção de vocês é que Francis Collins, ele declara num dos capítulos do livro que ele só veio a público admitir a força religiosa que ele tem, porque se na época da pesquisa do DNA ele falasse quão religioso ele era, ele não teria o patrocínio para fazer a pesquisa e seria execrado. E ele falou, agora que eu mapeei, que não tem mais o que falar, sou crente, ponto. Engulam essa.
Eu tô falando isso porque também tem aquela falsa sensação que o crente nunca é discriminado na academia. Mas existe preconceito com a pessoa por ela ser religiosa. Então, mas por exemplo, outra coisa, aquela Eva mitocondrial, que foi outra pesquisa, porque tá no livro. Certo. Tá no livro. Você falou o livro, Cef, a Bíblia, né? A Bíblia, Claro. sim. Tá na Bíblia. Torá. Tá na Torá, a gente estudou Gênesis e tal, tá lá. Não, isso é uma balela e tal. Precisou o quê? Fazer um estudo para descobrir esse que a mãe passa para mulher e tal. Todos nós viemos de uma mãe só. Certo. Que é o que fala no livro, mas precisou a ciência ir lá para o ser humano poder acreditar na Eva. Porque senão ninguém acredita. Fala, porra. Nem existiu. Nem existiu. Sim, mas você vai muito para Israel, correto? Cheguei de lá semana passada. E eu acho que existe uma dificuldade até para fazer as pesquisas, porque dentro da religião judaica tem a história do Aron HaKodesh, que chama armário sagrado, que o cara não pode pesquisar, abrir, diferente do cristianismo, você não pode cultuar as pessoas, né? Exatamente. Os deuses, os santos. Isso daí... Porque Moisés alguns falam que sabem onde está enterrado e outros falam que não existiu isso. Tem uma dificuldade quando você coloca a religião para misturar com arqueologia? Em todos os lados você vai ter dificuldade. Eu vou transmitir o que você falou em outras áreas. Tá bom. Tem dificuldade quando mistura política com ciência? Lógico. Tem. Isso significa que a política e a ciência não podem andar juntas? Covid a gente Exatamente. viu. Sim, perfeito. Só que isso significa que um político não pode ser que um político não pode ser cientista? Lógico. Então, o problema é que, às vezes, os maus exemplos nos deixam sempre com o pé atrás. Quando você falou de Israel, existe esse problema. Só que a Universidade Hebraica consegue conciliar isso muito bem. A Universidade Hebraica de Montes Copos, que eu estou afiliado, mas tem outras universidades também lá, afiliado como pesquisador visitante, né? Há outros lá. Então, por exemplo, os manuscritos do Mar Morto são rolos sagrados. Certo. E eu nunca vi um protesto dos religiosos racídicos ou dos Hassidim lá. Tira os manuscritos do Mar Morto, eles têm que ser queimados, conforme diz a Torá. Então, Israel é um bom exemplo que você deu, porque Israel consegue conviver com o sagrado e o profano numa boa. Legal. É um país que começou com ideais socialistas, Ben-Gurion, o próprio Herzl, o sionismo, o Estado judeu, são modelos socialistas. O kibbutz, aliás, permita-me dizer, eu tenho um problema, porque eu sou meio pró-Israel. Então eu falo coisa lá do Flamengo para um flamenguista, né? Mas para mim, Israel é o único socialismo que deu certo, foi o kibbutz. Sim. O resto é porque balela. tem tecnologia, porque tem lucro, dinheiro também, né? Não, mas não, tem dinheiro hoje, desculpa discordar. Socialista Mas sem pensa dinheiro, num deserto que você planta alguma coisa. Mas com dinheiro, pô. O judeu, esse é uma coisa, um mito que passou, que até é uma das propagandas antissemitas, que o judeu tem dinheiro. Não, eles têm dinheiro para manter Quando começou a tecnologia. Quando começou a história dos kibbutz, os primeiros que foram para lá foi enfrentar mosquito da febre amarela. Não pensa no Israel de hoje, bonitinho, não. O pessoal ralou pra caramba. Era todo mundo ficar na beira de trator. Kibbutz é uma comunidade onde as pessoas vão lá e plantam alguma coisa. Exatamente, e vive e tudo mais. Hoje até o kibbutz não é mais o que era no passado. Muito maconheiro também no kibbutz. Tem. Hoje. É bom deixar o claro. Sami fez intercâmbio. É bom deixar claro que tem muita maconha rolando em kibbutz. Ô, louco. Faz parte. Isso não é bom. Se não é fosse bom, não é seria um bom maconha. sinal. Seria boa conha. É isso aí, professor. Vamos rir. Então, mas deixa eu falar um negócio, professor. Vai que rola um cargo aqui pro humorista e eu tô candidatando. Deixa eu falar. Deixa eu passar o Instagram o Instagram dele. Ele tem um canal no YouTube. É muito legal, você tem que seguir. É Rodrigo Silva Arqueologia. E esse livro eu achei interessante, porque lendo aqui, é o seguinte, o que ele fala? Ele fala que esse livro é legal para você que é pós-moderno, secularizado, você que não acredita na coisa. E ele fala o seguinte, esse livro, quem disse aqui é o Fábio Augusto Darius, ele indica para quem realmente tem esse pensamento, que é a maioria do pessoal de hoje em dia, né? A maioria da galera hoje em dia é esse pensamento. Ele precisa de prova para tudo. Mas se você for olhar, é um ledo engano achar que a Bíblia é um livro que dispensa as provas. A Bíblia foi o livro que mais me incentivou a questionar. Deus fala para Israel assim, ponham-me à prova se eu sou Deus ou se eu não sou. No livro de Isaías fala, vinde, arrazoemos. Essa palavra meio arcaica, arrazoemos, no hebraico, significa, vamos colocar a mente
para pensar mesmo, tá? Vamos usar a mente para pensar. Jesus Cristo foi o maior questionador. Quando eu cheguei aqui, eu vi que vocês estavam... Prazerão, gostei de te ver pessoalmente ali, viu? Gosto do senhor mais. Nossa, eu gostei do jeito que você estava fazendo a entrevista ali. Muito obrigado, o mundo vai acabar e nós vamos subir. E ele falou um negócio, eu estava prestando atenção ali do fim do mundo. Na Bíblia, Jesus não coloca o acento nas guerras nem nos terremotos. Se eu pegar, eu tenho uma Bíblia velha ali, se vocês quiserem, eu falei. Jesus não fala que o fim do mundo iria acontecer porque ia ter muito terremoto no mundo. Isso vai surpreender todo mundo. Jesus justamente desconstrói o que a maioria das pessoas te responderam na rua. Olha. Qual é a linha de raciocínio? Posso pegar a Bíblia em 5 segundos aqui? Traz a Bíblia. Dono. Traz a Bíblia aí da tela. É uma Bíblia... Velho Testamento. Essa aqui é Velho Testamento, não, que essa Bíblia minha, a capa tá arrancando. Ah, boa. Essa é boa. Essa é legal. A letra grande. Ainda tem um autógrafo de Gutenberg aqui na ponta. Ó, isso é uma Bíblia lida, ó. O cara tem a Bíblia, ela não abre a uma vez. Isso é uma Bíblia A nossa fica só aberta aqui, ó. Olha, uma Bíblia. Eu vou ler pra vocês rapidamente aqui, que horário de TV, horário... Bíblia de hotel é lacrada. Mateus capítulo 24. Jesus estava no alto do Monte das Oliveiras e enquanto caminhava, os discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Quando eu dou uma aula assim, no templo, vocês já foram para Jerusalém, né? Pra Israel? Não, tem que ir. Vou fazer um convite para vocês irem comigo um dia, viu? Eu vou marcar. Vou dar uma aula de arqueologia para vocês lá. Você já foi, né? Eu mostro em loco ali, tem pedras de calcário de 13 metros, é coisa incrível. Jesus olhando falou, vocês estão vendo essas coisas? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, os discípulos perguntaram, Senhor, qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Certo. Mais ou menos o que você perguntou. Jesus respondeu, tenham cuidado para que ninguém engane vocês. Ou seja, fique esperto. Porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos, mas não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas isto não é o fim. Entendi. Não é um sinal pra alguns, né? Para alguns. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, essas coisas serão o princípio das dores. Não é sinal dele, né? Não é sinal. E vamos ser sinceros, desde quando tem fome no mundo? Pô, praga, fome tem anos. Desde quando tem terremoto vacas magras e vacas gordas. Então, não é que eu tô tirando agora que essas coisas faziam parte dos sinais da volta de Jesus, como classicamente a gente fala até na minha igreja. São sinais. Mas não é desse jeito que o pessoal tá colocando. Nossa, teve um terremoto agora no... Eu estava lá, eu vi o tremor de terra em Tel Aviv. Eu estava em Tel Aviv, eu senti resquício do tremor de terra da Síria. Tá certo? Agora Jesus vai voltar. Por quê? Porque teve um terremoto na Síria. Ele não quis dar essa teve um no Afeganistão lá. Tremeu tudo. Ele não quis dar essa ênfase. É que é interpretativo, Então, mas né? peraí. E a profecia do Ezequiel, que agora tem peixe, sempre que vai pra lá agora. Diz que tá cheio de peixe no Mar Morto. Os caras estão abrindo. Tem sal pra caramba, é boia. Diz que estão abrindo. Pesque pague. Pesque pague. Olha, pesque pague no Mar Morto. Eu sei que eu vou entrar no campo da hermenêutica. E agora? E essa? Eu tenho uma grande amiga que até eu sugiro um dia vocês trazerem aqui quando ela vier ao Brasil, que é a Aline, que tem o canal Israel com a Aline. Muito gente boa. Muito bom. Ela fez um vídeo lá. Ela fez um vídeo lá. E aliás, um abração pra Aline, se ela estiver nos assistindo. E a Aline sabe que eu tenho uma visão diferente do que ela fez no vídeo lá. O que ela fez? Ela mostrou esse lago que você está falando aí, com peixes e tudo. Ela mostra, ela mergulha, ela mostra e tudo mais. Mas muita gente está assistindo a gente em casa nem sabe o que é profecia de Ezequiel, né, gente? Eu acho que é bom explicar. Tem uma profecia em Ezequiel 47 que fala que o mar, que haveria um rio que sairia de Jerusalém, do trono de Deus, ele ia crescer, ia descer pelo Cedron, Vale do Cedron, até chegar ao Mar Morto e que ele daria peixe. Ponto. Aí o que acontece? O Mar Morto está literalmente morrendo. Desde que eles começaram a medir, o Mar Morto já perdeu mais ou menos, acho que é 1 metro por ano. Isso é muita água que se perde. Porque o Mar Morto ele é alimentado pelo Rio Jordão, por alguns outros riachozinhos assim, e por fontes subterrâneas. Mas como ele para e não vai para lugar nenhum, todo o calcário, todo o sal, todo o enxofre que tem ali, ele fica com uma salinidade muito grande, não tem vida nenhuma lá, a não ser turista, mais nada. Tem uns pouquinho, um tipo de alga que sobrevive ali, de alga, né? Alga é mulher. Tem uma alga também, uma turista lá, mas tem. Uma lá. Dona Olga lá. Tem uma dona Olga lá. Então o que acontece? Agora que ele está perdendo água, porque o pessoal está tirando água para a Jordânia,
porque aí faz parte do acordo de paz de Israel, da água para a Jordânia, está tirando água para a agricultura, o Rio Jordão está diminuindo o leito dele. Automaticamente tem menos água caindo no Mar Morto. Como evapora mais água do que cai, ele está diminuindo. A primeira vez que fui para Israel foi em 98. Cada ano eu tenho uma foto dele menor. Como ele vai recuando, o que acontece? O sal que estava concentrado aqui fica, mas aquelas águas que ficam brotando por baixo não param de brotar. Só que quando elas brotam, elas derretem o sal que está aqui, faz um oco, a terra cede, cai e provoca uma cratera chamada Bolani. Não tem tradução em português para essa palavra. Bolani mesmo. A palavra hebraica. Além disso, o que acontece? Nos lugares onde o sal já derreteu e foi embora, forma esses laguinhos pequenos e piabinhas estão surgindo ali, que a gente nem sabe se foi alguém que jogou. Piabinha chama peixe aqui. Eu sou mineiro. Não, mas tem peixe. Pequenos peixes. Mas falar piaba aqui em São Paulo não faz sentido, não? Faz. Piabinha faz. Então, o que acontece? Tá surgindo esses peixinhos ali. Olha lá, ó a peixaiada no Mar Morto, aí, galera, gente. Mas estão vendo, isso pra mim é uma piaba. Não é piaba, é peixe, porra. É peixe, né? Girino, a boca. O girino, Peixinho, porra. Girino. Dá pra fazer um fritadinho. Dá. Mas eu, particularmente, até foi do canal Israel com a Aline lá que vocês pegaram. Então, eu, particularmente, vejo isso apenas como um fenômeno natural. Eu não encaro como sendo cumprimento da profecia, porque quando eu olho a profecia de Ezequiel, não é disso que está falando. Lá fala de um rio que ia vir de dentro de Jerusalém, esse rio é crescendo, à medida que ele fosse descendo para o Mar Morto. Essa aqui é a... Essa é a Aline. Pô, gente bonita, boa demais da conta. Cadê? Põe o endereço dela. Casada e com um filho. Casada? Casada e com ninguém falou nada. Mas ela é brasileira? Ela é brasileira israelense. Ela é judia, do Rio Grande do Sul. Mudou-se para Israel, fez a Aliá. Hoje fala hebraico fluentemente, casou-se com um israelense. Faz conteúdo, né? Curiosidade de Israel. E, olha, vale a pena, gente. Eu não tô ganhando nenhum com isso, mas vale a pena. Muito legal. Só que aí, vocês podem até trazer a Aline para ouvir a opinião dela. É diferente da minha. A minha opinião é que isso que eu descrevi para vocês rapidamente, não sei se ficou claro pro pessoal entender. Sim. Para mim é apenas um fenômeno da natureza. Da natureza, e o Mar Morto não está revitalizando, ele está morrendo. Mas, eu falei, a Aline pensa diferente. Só queria deixar isso claro. O que a Aline diz? A Aline acha que é o cumprimento da profecia de Ezequiel. Eu vou discutir com o Ezequiel. Porra, você acha que eu vou acreditar no Ezequiel ou você... Igual a chuva de sangue. Todo mundo vai achar que você vai abrir o guarda-chuva, vai começar a cair. Mas você não bota fé na profecia, não? Eu boto fé na profecia. Eu vou responder até com uma frase do Francis Collins, já que eu citei o Francis Collins. Perguntar pra ele assim, Francis Collins, mas você acredita em milagre? Que ele tava questionando algumas coisas aí, né? Ele falou, acredito, mas você tá duvidando disso? Ele falou, eu acredito em milagre. Só que o meu critério para chamar alguma coisa de milagre é um pouco mais alto, porque eu sou cientista. Então eu acredito na profecia. Só que o meu critério para apontar isso aqui for o cumprimento profético é um pouco mais elevado. Posso dar um exemplo de uma profecia que eu creio? Sim. Quando eu estava aqui, eu vi que vocês pegaram umas imagens minhas ali. Vocês pegaram uma imagem minha que eu estava mergulhando no Líbano. Caramba, depois eu tenho que contar pra vocês. No Líbano, quase que eu não estou aqui, porque... Caramba. Sério, é verdade. O pessoal do Hezbollah queria me pegar. Sério? E começaram a gritar que eu era israelense, que estava ali infiltrado do Mossad. E quase que eu não tô aqui. Depois eu conto essa treta. Foi feio mesmo. E aí? Pera aí, pô. Eu só vou contar a profecia e entro nisso rapidinho. Exato. O que acontece? Não, porque eu sei que TV, um segundo aqui já perdeu o tempo. Vamos lá. Eu mergulhei em Tiro. E vou falar uma profecia de Ezequiel. E quando eu mergulhei com cilindro mesmo e tudo, eu lembro de uma profecia de Ezequiel do ano 580 a.C., aproximadamente, 587, onde ele fala, ó cidade de Tiro, como você falou bem feito em relação a Israel, Deus me mostrou o que vai acontecer com você. Tô resumindo. Você vai ser engolida pelo mar. As suas pedras serão lançadas no fundo do mar. Ninguém mais morará em você. E você se tornará... suas pedras se tornarão enxugadouro de peixes, de redes. Quando eu mergulhei lá, eu pude ver ali embaixo todas as ruas de Tiro embaixo d'água, igual a profecia falou. Todas as ruas de Tiro. Falei, gente, isso aqui é incrível, o que ele falou. E do jeito que ele falou, porque Nabucodonosor destruiu a cidade, depois veio Alexandre o Grande, destruiu a cidade, do jeito que ele falou, pegou as pedras, jogou no meio do mar para fazer um istmo, tava tudo debaixo do mar. Falei, uau, fantástico isso aqui. Quando eu voltei, que me enxuguei com cilindro e tudo e tal, e fomos almoçar, Laura estava comigo,
Aí, quando eu fui pro... Laura, pra quem não sabe, é minha esposa, viu, gente? Certo. E a vantagem de ser casada com um arqueólogo é que quanto mais velha você fica, mais interessante se torna. Você vai Aí, descobrindo ela. o que acontece? Quando eu fui almoçar, eu vi várias colunas, eu conheço o olhar arqueológico, de tiro, no porto. Colunas antigas ali. E sabe o que estava ali em cima das colunas, secando ao sol? Redes de pescador. Agora vem o meu ceticismo que me leva a crer. Eu não creio que profecia pode ser um negócio igual a música de Roberto Carlos quando você tá na fossa. Qualquer uma vai contar a sua história. Então, toma um pontapé no traseiro da namorada e vai ouvir Roberto Carlos. Parece que ele fez a música no dia anterior pra você. Sim. Você entendeu? Então, profecia não pode ser uma coisa genérica assim. Sim. O professor Peter Stoll, que era já falecido, ele era da área de estatística. E ele trabalhava com probabilidades combinadas. E ele jogou a probabilidade combinada apenas dessa profecia de Ezequiel cumprir por coincidência. Como o cara que joga 5 números na loto aí e coincide que e fica milionário. Qual a probabilidade matemática dessa profecia, com todos os detalhes que eu expliquei e os que eu não dei, acontecer? E eu vi lá as redes de pesca em cima das, sabe, secando. 2.600 anos depois. Sabe qual seria a probabilidade? É como se você inundasse todo o estado do Texas. Ele usou o Texas como referência. De moedas de $1 dime. Todo o estado, a 1 metro. Ia dar bilhões de dólares, não ia dar? Uhum. Aí ele falou o seguinte: todas essas moedas serão suas, com uma condição. Você vai pular de um helicóptero aleatoriamente, vai enfiar a mão e vai tirar uma moeda. Em todas as moedas tem uma moeda com um X. Se você enfiar a mão e tirar uma moeda com um X, essa é a probabilidade. Todas as duas são suas. Essa é a probabilidade estatística dessa mísera, vou colocar assim, não pejorativamente, dessa simples profecia de Ezequiel se cumprir exatamente como ele falou. Caramba. Então eu creio em profecias, eu creio em milagres, mas como o Francis Collins, o meu padrão é um pouquinho mais exigente. Então, mas por exemplo, os profetas, o que eles previam era 500 anos, 1000 anos antes. O caso de Ezequiel. Esse é que é o negócio. Porque o cara falava um negócio 1000 anos antes, acontecia que agora, que já faz 2000 e tralalá, que aconteceu, entendeu? Esse é que é o grande... Esse que é o grande. E de tudo aqui, eu falo pra vocês, gente, de coração agora, sem querer ser romântico demais. Eu quero que Jesus volte, porque vai ser a coisa melhor desse mundo, sabe? Sabe qual a oração que um ateu sincero pode fazer? Você vai... Senhor, que tu existas, amém. É isso. Porque se Deus existir, tudo que vocês estão falando aí de problema político, que eu acompanho vocês direto, na pandemia, assisti tudo, todas as ameaças que vocês tiveram, tudo, eu sou fã de vocês. Legal. Tudo isso que vocês estão falando vai passar. Nossa, agora, vamos se lá. Deus não existisse, se essas promessas da Bíblia forem mera balela, aí eu vou ter que me reportar a Fernando Pessoa, que diz: o que é o ser humano? Senão, cadáver adiado que procria. Deixa eu passar aqui. Tem muita coisa no YouTube do Rodrigo. É muito legal o YouTube dele. Tem as viagens também. Os caras viajam com você? Viagem. Eu faço viagem para escavação, igual vou levar os alunos agora. Faço viagem levando grupos e faço viagem para pesquisa também. Você foi com o Vilela, né? Foi com o Vilela, Vilela. Deixa eu Faltei passar com aqui. o Pânico agora. Durou 8 Deixa eu anos. passar. O Instagram é Rodrigo Silva. Tá aí, ó. Rodrigo Silva Arqueologia. E você também pode acompanhar no YouTube. No YouTube tem o Rodrigo Silva Arqueologia também, para você poder acompanhar. Você falou da volta, Jesus vai voltar, né? Como que se daria essa volta e como que você acreditaria, já que seu padrão é elevado? Porque de repente ele já tá aí, Henrique Cristo, e a gente tá zoando ele, e a gente tá ferrado, né? Inclusive, parabéns, Henrique Cristo, é aniversário dele hoje. É aniversário do Henrique Cristo hoje? Aniversário, ninguém é obrigado a crer. E como que seria o padrão elevado aí que você tem pra acreditar? No pai, né? Vamos no gente, o pai. Henrique Cristo, ele é genial aqui, cara. Ele é. Uma vez falaram assim, Gosto mas dele. Jesus, Inefável. quando teve no mundo, ele era humilde. Foi no Ratinho isso. Ele andava, você só anda de avião. Posso explicar? É pra cumprir a profecia do meu pai, que eu voltaria entre as nuvens. Tá vendo? Ninguém é obrigado a crer. Eu só queria dizer. Mas olha, justamente para responder isso aí, eu sei que alguns falam a questão de interpretação, eu vou com o que o próprio Cristo falou. Ele falou que haveriam falsos cristos. Então, se alguém tá por aí e a gente tá fazendo hora com a cara dele, não pode ser aquele que falou que voltaria. Por quê? Porque ele diz o seguinte: logo em seguida a tribulação desses dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, os poderes do céu serão abalados. Eu tô lendo Mateus 24. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão,
e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e muita glória. Então, quando ele voltar, não é algo que a Jovem Pan vai precisar noticiar, nem vai precisar passar por WhatsApp, nem por TikTok. Todo mundo vai ficar sabendo. Então, eu estou no aguardo. Você tá entendendo? E quem conhece o que é de qualidade não é enganado pelo que é falso. Quem conhece uma bolsa de grife não vai ser enganado por uma da 25 de março. Ô, Rodrigo, e como é que é a aparição de Jesus no Velho Testamento? Que é muito questionado. Ok, eu vou responder você depois. No Velho Testamento, o nome Jesus não vai aparecer. Tem a esperança judaica da vinda do Mashiach, do Messias, do ungido. E quem é esse ungido? Então há vários elementos que falam do ungido. O livro de Isaías 53, que o judaísmo clássico entende como sendo Israel e não o Messias, nos manuscritos do Mar Morto é interpretado como sendo o Messias. E nos textos do Mar Morto diz que esse Messias era divino e humano. Ele haveria de morrer. Ele haveria de ressuscitar. Isso nós temos nos textos do Mar Morto. Ele haveria de exercer, através da ceia, o seu ministério. Ele haveria de fazer milagres. Então, durante todo o tempo, Israel estava esperando por esse Messias em profecias que foram feitas séculos antes. Inclusive, eu aconselho o pessoal a estudar as profecias de Daniel, porque lá tem Daniel capítulo 9, dando até a época quando o Messias chegaria. E isto não é interpretação cristã. Isso é uma interpretação tão judaica que a comunidade que viveu no Mar Morto estava fazendo os cálculos e sabiam que o Messias chegaria na época que Jesus apareceu. Tanto é que, pelo fato do judaísmo não reconhecer Jesus como Messias, quando o templo foi destruído, na época do Talmud, há uma maldição na Guemará a quem estudar Daniel. Sabe por quê? Fala assim, a gente não pode mais ensinar Daniel, que seca a língua de quem ensina o livro de Daniel, porque a profecia aconteceu, mas o Messias não veio. Só que a profecia cumpriu na época que Jesus veio. Mas como não reconhece que veio de forma humana. De forma humana. Então a profecia Mas foi uma confusão essa época lá, hein? E só uma frase Tava mais final. confuso lá do que agora. A turma acha que tá confuso aqui. Eu acho que hoje tá pior, viu? Você acha que tá pior? Eu não Sério? sei, Você acha rapaz, que tá isso- pior ou não? Eu não sei. Eu Na acho que verdade- tá facilitado. Na verdade... Tá facilitado porque hoje. o Simpson, aliás, o seu livro, desculpa, Emílio, mas o seu livro você dedica um capítulo só pro Homer Simpson. É verdade. Eu acho que Olha, tá ele leu. facilitado. Ó, capítulo 5. Caraca. Aliás, eu acho que agora tá muito mais facilitado, porque eles estão colocando até no desenho. Por que mereceu um capítulo só pro Homer Simpson? Exatamente. Mas, Marge, eu vou falar do Google. Ah, guri. Ah, guri. Não faça isso comigo. Bom, eu dediquei porque o que acontece? Eu descobri que Paulo... Eu tenho vários mentores e Paulo é um deles. E Paulo falou o seguinte, eu fiz-me fraco para ganhar o fraco, fiz-me grego para ganhar o grego, fiz-me judeu para ganhar o judeu. Paulo não estava sendo hipócrita. Ele estava falando, eu tenho que falar uma linguagem que atinja a pessoa. Se eu quiser criar um canal de diálogo e não um canal de lacração, eu tenho que falar a linguagem da pessoa. Então, na igreja, eu tenho que usar uma linguagem na hora do culto. Aqui, eu tenho que usar outra linguagem, tá certo? Eu pedi a Bíblia aqui, mas porque vocês abriram a oportunidade. Mas eu não posso sair daqui com a ideia assim, pô, que saco, não vamos trazer esse cara mais não, que foi um fiasco. Não. Vocês entenderam a questão? Sim. Mas ao mesmo tempo, eu tenho que dar liberdade do outro continuar discordando de mim. Eu tenho que criar com você um diálogo que mesmo que você termine o diálogo discordando de mim, você fala assim, eu conversaria de novo com o Rodrigo. Mas isso e não fechar a Sim, porta. exatamente. É nesse sentido que eu usei a linguagem do Homer Simpson, a linguagem atual, porque eu quero atingir aquele jovem que ele não vai conversar comigo. Ó, vocês mesmos são mestres nisso. A linguagem que você usou jornalística hoje não é a linguagem do jornal tradicional do Boris sim, Casoy. ele é de taipas, inclusive. Não, você entendeu? Ralé, isso aí é ralé. Tem que ser elegante. Isso não é linguagem. Isso aí, não é? Isso aí não é linguagem. Ele não tá criando nada, É o jeitão dialeto. dele. É dialeto, Deixa né? a caçazinha de Ele taipas. não sai fazer a outra. Agora, pra não discriminar, deixa ele falar, porque eu quero ler. O Sami? O Sami. pensei que era o Buda. Samidana. Vai perguntar do Velociraptor de Jesus. É porque eu tô ouvindo aqui só os crentes, eu quero Não, mas ouvir não é. É que o Sami, ele não acredita. Não Mas é acredito. por isso que eu quero ouvir ele. A Arca de acredita? Noé, ele quer uma foto da Arca de Ele Noé. quer uma pra falar selfie da de época. Deus. Exato. É que é uma selfie de Deus. É isso aí. Ele quer. Não, a gente outro dia até falou aqui sobre a Arca de Noé, e aí eu falei que dificilmente tinha alguma prova Mas você tá certo, não disso, tem. mas o Emílio viu provas e Ele mandou... tava lá.
Não, claro que tem provas. Não, tem provas do dilúvio, né? Dilúvio. Ele ajudou. Da arca, não. Mas é madeira. Na verdade, assim, deixa eu corrigir. Tem 43 achados da Arca de Noé. Olha aí, ó, tá vendo, Sandro? Nenhum deles comprovado. Nenhum, mas tem achado. Mas Tipo tem. Titanic. É igual... Olha lá, ali, esse mesmo, igual por em exemplo, Cristo, tem vários. esse aí é só uma formação geológica. Esse aí já foi desmentido. É uma formação geológica. E vou te dizer uma coisa mais. A palavra para arca, não sei se é tevá em hebraico, acho que é tevá. O Zuckerman que fez. Acho que é tevá. Tevá. Uma canastra. É um caixote. Ah, tá certo. Ela não tipo tinha uma balsa. Tipo uma... É um baú. Um baú. Isso, é um baú. Por isso que a Bíblia traduz por arca de Noé e não barca de Noé. Ela não tinha aquele formato. É só olhar o texto hebraico. Agora, o que eu ia te perguntar, que todo mundo exige, é a questão de onde veio o universo. Porque o universo, tava vendo aqui, tem... Pelo cálculo, tem 400 bilhões de anos. Tá com a inteligência artificial. Também tem bilhões de galáxias. Então, se a gente perguntar, eu também gosto muito de estatística, se a gente perguntar qual que é a chance de ter alguma vida inteligente em algum planeta de alguma galáxia, é muito alta. A chance de ter. De ter. Não que a gente tenha contato então, com eles. Então, entendi. São bilhões de galáxias, bilhões de planetas. Como que a Bíblia faz isso? Porque até então, pelo menos o que eu sei da Bíblia é que Deus fez o mundo em 6 dias. No 7º descansou. No 7º. E aí vai meio que não bate a conta com o que a ciência fala. Mas eu sei que aí a questão de dia pode ser interpretada de outra forma. Queria ver a sua leitura. Não, inclusive no livro você fala sobre o Stephen Hawking. Menciona exatamente o Stephen Hawking. Tá vendo? Uma coisa é o seguinte, até tem um cara que eu vou bater um papo com ele hoje à noite num podcast, que é o Marcos Erbelin. Ele é doutor na área de química, foi professor da Unicamp. E a área dele, ele anda de braçada nisso aí. A única coisa que eu queria refinar é quando fala o seguinte, a ciência diz... Esse é um mantra que é muito repetido por aí. A ciência não diz nada. Quem diz são pessoas que trabalham com método científico. Ciência como entidade homogênea. Exato, mas há um método científico para chegar nessa conta de... Não, mas se criou, deu ciência. Sim. Foi criado agora os seculares. Uma divindade. Uma divindade. A ciência é uma divindade. Falou, não, claro. A ciência muda todo o tempo. Então, mas é criado... Não é um mantra. Não, mas a ciência... O Delari agora, ele é o diretor bolinha. Eu fico falando, ele deixa ele responder. Aí o Zuckerman fala alguma coisa e interrompe. Não, ainda bem que tem um pastor aqui pra te salvar. Vamos deixar ele responder. Eu te interrompi pra falar. Do quê? Interrompi. O que você tá enchendo o Delari? Tira pra ele responder. Vocês nunca combinaram porque vocês estão brigando agora. O professor. Tá um clima de apocalipse. Olha o climão. Tem uma Bíblia ali? Tem uma Bíblia. Aí eu trouxe a minha Mas nunca foi lida. Nunca foi lida. Tá no Salmo 91 ainda. Exatamente. Bom, então, esse negócio da ciência que você tava falando. Para algumas pessoas, a ciência é a palavra final de tudo. Na verdade, devemos levar em consideração o seguinte, quando fala o seguinte, já foi provado por método científico. Primeiro vamos ver o que é um método científico completo. Se você pegar Stuart Mill, Francis Bacon, ele tem vários critérios do que seria um método científico completo, que se eu seguir todos os critérios, a maior parte do que é dito ciência não é ciência, porque não é falseável, não é levado a laboratório, não é repetível. Existe essa palavra, repetível? Sim. Não é repetível? Sim, é bonita. Replicável, obrigado. Replicável, não é replicável, não é falseável. O que é falseável? Vamos pensar falseável. Se eu falar com vocês aqui que gasolina de carro não serve para aeronave, isso é falseável, porque você pode pegar a gasolina, colocar no tanque lá do avião e ver se ele pega ou não. Isso é falseável, você tem como comprovar. Então isso é científico. Agora, se eu falar com você, Santos Dumont não estava usando cueca quando ele se enforcou. Isso não é falseável, não tem como voltar lá e ver. Então, você tem várias áreas de estudo da história, da teologia, da psicanálise, da psicologia, e que método é aplicado a cada uma dessas áreas. E sempre esses métodos abrem margens. Agora... E eu vou só ficar devendo os detalhes para vocês, mas por isso que eu acho que seria interessante essa pergunta para alguém como Marcos Erbelin. Agora estão descobrindo algumas questões de novos sistemas siderais, coisa recente agora, dá uma gugada, você acha aí, que estão mostrando que as estrelas velhas não são velhas.
Onde eles esperavam, sabe aquela ideia que a gente sempre a ideia da luz que você mede o tempo. Exatamente. Isso. Que elas não são velhas, elas sempre estiveram lá e já surgiram aqui e não estão morrendo. Isso é muito novo. Eu tô falando assim meio cambaleante porque não é minha área de pesquisa. Sim. Mas, ou seja, já estão repensando uma série de coisas da idade do universo. Sim. Com relação às idades geológicas. Você tem paleontólogos que falam o seguinte, que nós podemos estar errados de A a Z. O vulcão Santa Helena, quando ele entrou em erupção, ele produziu, depois da erupção do Santa Helena, alguns tipos fósseis que, na linguagem paleontológica normal, precisariam de milhões de anos para serem formados. Então, mesmo porque, por exemplo, o que você está falando é o seguinte: esse negócio da idade do universo, tal, não sei o quê, depende da tecnologia que você usa no momento. Até então, para o próprio Einstein, a teoria dele é que o universo ou ele estava expandindo ou estava diminuindo. Mas a comunidade científica fala, não. O universo, ele tá parado. Ele falou, pô, vou ter que falar pra turma. Diz que esse foi o maior erro da vida dele, concordar com todo mundo naquela época. Aí depois, quando fizeram um telescópio maior, que até viram... tem uma teoria melhor, tem uma vigente, até alguém vir com uma mais... Aí o que acontece? Quando eles estão agora fazendo esses telescópios cada vez mais sofisticados, vai mudando a teoria da ciência. Que a gente fala, não, a ciência tá... O único ponto... Ciência erra pra cacete. Ele falou assim, até surgir uma teoria melhor... O problema é que até que a teoria melhor surja, não tô querendo dar de coitadinho não, viu, Sami? Mas assim, eu tô falando na pele de acadêmico e crente ao mesmo tempo. Até que a teoria melhor surja, a força com que muitos colocam é uma força dogmática, como algo que já está provado, e ridicularizando Bíblia e religião. Você tá entendendo? Tá comprovado, é dogmático e pá. Então, é complicado. Por exemplo, eu sou adventista do sétimo dia. No século XIX, quando a nossa igreja começou, a gente tinha muitos princípios de saúde herdados da Bíblia, tá certo? Que sabe que eu não como carne de porco, uma série de coisas, etc, etc, etc. E na época, muita gente ridicularizou. Porque, por exemplo, fumar... Ensinavam os médicos que mascar fumo ajudava a limpar o pulmão. Certo. E quando a gente ensinava contra isso, foram ridicularizados. Hoje nós temos documentos feitos em Loma Linda, inclusive aqui no Brasil, um estudo feito, que a expectativa de vida, não estou querendo ser soberbo não, de um adventista que segue o regime alimentar adventista, é de 10 a 15 anos a mais do que a expectativa da população. Comida kasher. Isso é ciência. Sim. Mas começou por uma prática religiosa que durante muito tempo foi ridicularizada por ser religioso. Mas é kasher do adventista? Não é kasheruto como o que não pode comer kasher é muito chato, né? Não, é que não pode misturar carne com leite. Chato. Exatamente. Kasher temos que ter um progressivo. Mas tem um kasher meio adaptado. Kasher em casa e kasher por isso que eu falo o seguinte, é bíblico. Porque você sabe que as leis kasherut, elas vêm depois da Bíblia. Já são do judaísmo, depois não pode comer um camarão. De Rabino Akiva. Ô, Rodrigão, como você manja? Ele é bom demais. Gente, vem toda semana. É uma aula gostosa, viu, porra, como você manja? Cara, eu quero agradecer. Você sabe que é legal? Eu não posso deixar de fazer um agradecimento importante aqui pra você. Um agradecimento e um convite. Quando eu tive da outra vez aqui, e galera, é bom vocês saberem disso em casa aí. Eu falei que eu tô começando a construir um museu. Eu dei até um link do curso que eu tô fazendo. Sim. Um monte de gente começou a fazer. E aliás, gente, ainda tô precisando de mais alunos lá, viu? Então põe o link aí, ó. Põe o link aí, ó. Sua Bíblia comentada. Mas olha que legal. Dando tudo certo, no final desse ano nós vamos inaugurar o museu. Aí sim. Nós vamos inaugurar o museu e eu vou colocar o nome de todos a turma lá. A turma, que todos os alunos, são mais de 30 mil alunos. Vou colocar o arquiteto querendo me matar. Colocar o nome de um por um e vou anunciar uma coisa aqui em rede. Eu vou colocar num cantinho o Pânico na TV. Boa. Por quê? Porque vocês me ajudaram a divulgar aqui. Imagina. E vamos rachar. Ter o nome do Pânico ali. Coloca a sua foto do vou colocar. É a minha maneira de agradecer. Deixa eu falar. Peraí. Vocês confundem. É muita piadinha ao mesmo mas tempo. É o humorismo do bom. Então é o seguinte, ainda precisa de contribuição. Vai dar bom. Ele está fazendo um museu, que é o museu que você está... É um museu de arqueologia. Do Oriente Médio, arqueologia bíblica. E nós temos 3 mil peças originais. E vai ser onde? Vai ser Engenheiro Coelho. Inclusive, vocês vão ser meus convidados. Quando eu confirmar a data, eu vou convidar vocês para irem. Sim, vamos lá. E lógico, também se alguém quiser, tem alguns empresários que falam assim, não, eu não vou ser aluno, mas eu vou ajudar. Sim. Se quiser também, depois entra lá na minha rede social. Não é minha conta, não é meu Pix que vou dar. É a conta da instituição, do NASP, com o CNPJ. Nós vamos mandar uma carta do contador do NASP, falando, olha, porque teve alguns empresários que falaram assim, eu quero ajudar
Ontem mesmo o empresário mandou 50 mil. Caramba. Aí eu passei para ele agradecer, já o tesoureiro já tá mandando, é tudo muito certinho. Muito bom. Tem auditoria, nota, tudo. Então, mas eu quero agradecer ao Pânico e esse museu é uma maneira que eu tenho de contribuir para o nosso país. Com cultura. E o que tem todas essas peças? Isso é cultura, né? O que tem no acervo lá? O que você tem no Olha, acervo? nós temos lá 90% das peças originais. Certo. Eu tenho, por exemplo, uma coleção de moedas romanas, moedas gregas, tem tablete com escrita cuneiforme, que serve inclusive de material de pesquisa, inscrições egípcias, tudo com certificado de autenticidade, nada ilegal. E como que consegue? Nada legal. Você tem que pagar? A maior parte das peças são compradas em leilão, que também foi uma doação do Dr. Milton Afonso, que me deu, e outras eu for comprando lá sempre em Israel, porque Israel eles já conhecem meu trabalho. Tanto é que eu fiquei feliz, agora eu vou dar uma esnobadinha aqui. Eu recebi um WhatsApp esses dias aí que eu assustei, mas era verdadeiro. O embaixador de Israel no Brasil mandando pra mim. Sério. Amigo do Zuckerman. E falando comigo pra contato lá com a Universidade de Do Haifa. Zuckerman e do humorista lá, o... Brincadeirinha aí, o cara falando sério. Léo Lins. Ele é brother do Léo Lins. Terrível. Aí, igual Caim e Abel, né? Aí o que acontece? Eles sabem que o trabalho da gente é sério no Brasil e tem uma lei em Israel que tudo que foi encontrado de 1978 pra trás está em posse de família, pode ser vendido no mercado de antiguidades, desde que não sejam ossuários, restos humanos ou inscrições. Só que esse mercado de antiguidades acabou crescendo e é igual o Paraguai lá para comprar computador. Tem muita coisa falsa, muita coisa roubada e tudo mais. Mas aquele que é o meu fornecedor, eu conheci através do Departamento de Antiguidade de Israel. Porque quando eu conheci, eu fui lá no Shimon Bartura, falei, esse camarada que ele falou assim, olha, eu odeio negociantes de antiguidades. Mas esse aqui é um sujeito sério. Então já tem 15 anos que ele consegue alguma peça e ele confia tanto em mim que às vezes eu trago a peça para pagar 3, 4, 5 anos que eu vou juntando dinheiro. Sim. Tá certo? Vou juntando dinheiro, que é uma peça, por exemplo, agora eu peguei uma de $14 mil. Caramba. Aí tinha alguns empresários que estavam comigo, eles vêm, eu nunca peço dinheiro, mas eles vêm entusiasmo. O Rodrigo vai te ajudar. Um deu $1.000, outro deu $1.000. Que legal. Não tem Miguel. Não tem Miguel. E essa viagem também ajuda a pagar essas coisas. Porque não é um segundo Rodrigo, salário meu. Agora é fantástico. Muito legal, mano. A civilização judaica é fantástica, né? São. É um negócio O que eles fizeram bonito, ali. Você né? já foi pra Israel? É um negócio bonito. Você já foi pra lá? Eu vou com o Zuzu. Vamos. Eu vou levar o Zuzu. Vamos marcar um dia. Porque eu não tive a oportunidade. Vamos marcar um dia, viu? Você vai Vamos lá mergulhar no Rio Jordão. Verdade. No Mar Morto. Mar Morto Rio Jordão. O Emílio não sabe. O Rio Jordão. Haifa é um lugar espetacular. Não, Tel Aviv. Gente, eles transformaram em 76 anos o Estado de Israel, né? Um país fantástico. E muita coisa que a gente usa no Brasil é tecnologia deles. Gotejamento. E estão fazendo o templo novo, né? Você tá ligado? Lógico que estão. Cisterna. Olha lá. Aqui em São Paulo tem informação. Aqui tem um, né? Aqui tem cisterna. Estão fazendo o templo novo lá. Cisterna de lá. Essa história você falou, não vi. Ou é do bom? Calma que verás. Vamos rir. Ô Rodrigo, e fala uma coisa pra mim. O teu negócio, você tem o curso... O meu negócio mesmo, eu sou professor do NASP. Sim, você é professor. Exatamente, autor de livros. Mas aí você tem um curso e você leva uma galera lá para Israel. O que acontece? O NASP, a gente fez um acordo, eu levo os grupos para lá como guia, eu sou tour leader, e eu explico arqueologicamente tudo. Tem muito grupo que vai pra lá religioso e tudo mais, mas comigo a pegada é mais arqueológica. Ah, que legal. Tá certo? Eu saio um pouco do circuito turístico. É lógico, eu deixo o pessoal ver o circuito turístico. Lembra da vez que eu tava aqui até, eu não sei quem me perguntou da Via Dolorosa. A gente passa na Via Dolorosa, vamos mostrar, a gente aqui é a famosa Via Dolorosa. Só que eu dou uma aula arqueológica para mostrar por que a Via Dolorosa não tem nada a ver com a Via Dolorosa. Sim. Então tem um aspecto espiritual, porque muita gente tem um encontro ali, é um lugar especial. Tem um histórico. Tem um aspecto turístico e tem um aspecto histórico, que é a aula que eu dou. Você conhece a história do Neil Armstrong? É verdade. Em Jerusalém? Você conhece a história? Não conheço. Você sabe quem é o Neil Armstrong? Sim. O astronauta? Sim. O Neil Armstrong foi o cara... Nossa, presta atenção. Presta atenção. Já respondeu certo. Tá certo. Ele assustou. O cara assustou. É o mesmo nome. Tá certo. É o Louis Armstrong, isso aí. Ponto para o Dani. O Neil Armstrong foi o cara que pisou na Lua. Certo. É o cara que foi lá, um passo da humanidade, tal, que a gente vê aquela treta. No estúdio. Aí o cara foi para Israel. Foi para Israel e sentou no onde Jesus passou. O cara falou, ó, sabe onde está sentado? Onde Jesus andou. Ele começou a chorar. Ele falou, cara,
eu fiquei mais emocionado em estar sentado aqui do que quando eu fui para vou fazer uma coisa, isso para mim não é comércio, porque quando eu vou para Israel eu não ganho um centavo de salário a mais, é tudo para investimento do museu. E isso o pessoal da agência pode comprovar. Mas se eu tiver a oportunidade de ir levar vocês, eu vou fazer você sentar nesse exato lugar. Que chora que nem uma criança. E mostrar, eu quero ver. E essa história é verdadeira. A energia, né? Local. E ele falou assim, eu estou mais emocionado de estar aqui do que quando eu pisei na Lua. Isso é verdade. Agora, eu vou mostrar o que é mito, só pra você saber o que é mito, o que é possibilidade e o que é X. X é quando eu coloco assim, a chance arqueológica de ter sido ali é mais de 90%. Ó, que legal. Muito bem, Quero professor. ir. Muito bom. Dá vontade de ir. Muito bacana. Eu queria passar também o endereço da menina lá. Já passou. Israel. De novo. Ele falou de novo. Israel com a Aline. Muito bom. Aí. Já vi, eu não conhecia. Eu vou. Já passou. Israel com a Aline. Quando ela vem e também o do professor aqui. Ela tá pra ver aqui. Eu vou mandar um mensagem pro pessoal do Pânico de Avel Brasil. Se vocês quiserem entrevistar aqui, recomendo. E o do Rodrigo, tá aí, ó. Rodrigo Silva Ecologia, o Instagram dele. Lá tem todos os caminhos. Muito legal fazer essa expedição, né? É uma expedição, né? Se bem que a expedição mesmo vai ser agora em julho. Calor de 50 graus, escavando, aí não vai ser mamão com açúcar, não. Mas quando é com o grupo, não. Aí é legalzinho, hotel bom e tal. Você adapta pra turma. Nessa agora vai ficar em kibbutz, inclusive. Boa. Então, não, kibbutz não. Ou vai pro Velho Testamento ou pro Novo. Mas aquele kibbutz do Velho Testamento. Melhor ir pra Grécia, Mykonos, ficar lá. Ficar de sunga, fio dental. Ibiza, lá. Eu tô lá. É nada, Israel tem balada pra cacete. Não tem, não. Tem balada pra cacete. Só velho no Mar Morto. E peixe agora, né? E peixe agora. Peixe no Mar Morto. Rodrigo, obrigado pela sua... Valeu, deixa eu mostrar o livro. Mesmo, que alegria. Deixa eu mostrar o livro pra você, ó. Você aí, ó, que é o ceticismo da fé. Muito bacana. Tem muita gente buscando o caminho nessa nossa vida moderna, nesse momento que a gente vive muito materialista, procurando alguma coisa, todo mundo individual. Sempre é bom dar uma lida em alguma coisa bacana. Tá à venda aí em todo o Brasil. Muito bacana. Do Rodrigo Silva. Esse cara muito bacana. Gente boa. Gente boa e muito competente. Muito. Sabe muito bom. Obrigado, viu? Valeu. Obrigado, Rodrigo. Valeu. Isso. Programa Vamos top, embora. hein? Programa bom, hein? Muito bom, passa voando. Muito bom. O programa bom. O cara domina. Muito professor. Adrilho Jorge também. Eu já falei pra ele. Mandou pra mim também. Eu falei pra ele, no seu canal no YouTube, você fala tudo isso aí. É chato. Eu bloqueei ele, eu tô pensando em desbloquear, mas eu lembro muito. Eu tô pensando em bloquear essa chatice. É bom bloquear. Porque ele deve estar triste. Você traz o cara mais tarimbado. E ele quer saber mais que o cara. Ele quer saber. Ele sempre sabe mais. Best-seller nacional. Sempre sabe mais em todos os assuntos. Em todos os assuntos ele sabe mais. Vai mandar ele pra mártir. Não, ele falou, eu sou um mártir, o maior comunicador e poeta do mundo, censurado e abandonado pelos amigos. Inclusive o senhor, Emílio. O cara é um narcisista. É demais. É um cara Narcísio Verniz. Intelectual. Puta, Zé Narciso. É um narcisismo intelectual. Eu sou um mártir. Muito bem. Poeta do Brasil. Zuzu, oi, Emiliano. Nós vamos levar o Samidana pra onde? Vamos banho no Rio o Rio Jordão. Não, o Rio Jordão é muito meia boca. De sunga. É um puta riozinho, sério? Parece um... Mar Morto é legal. Mar Morto ceboia. Mar Morto vai muita gorda. Combina os com gordos ficam boiando. Morgadão. E tem um negócio de cosmético. Nós vamos fazer o Tem seguinte. que ir com a crença, hein? Nós vamos fingir pras mulheres que nós vamos na... Las Vegas. Na expedição. Do Rodrigão. E a gente vai pra Mykonos. Isso! Ibiza. Scorpion lá. Nós vamos levar o... Lá é gostoso. Puta, Scorpion. Scorpion é maravilhoso. Já foi. Pôr do sol maravilhoso. Aquele champanhe. Aquelas bicharadas. É uma sunga. Eu vou com a minha sunga de piton. Sunga do Borat. Tem uns italianos que gostam de ir pra Grécia. Os italianos. Eu vou. Imagina o Emílio. Vamos, sunga tochada vai ser engraçado. A gente vai fingir que vai no... Rezar em Israel. Rezar em Israel. Mas para em Mykonos. De manhã vamos com o Rodrigo. Mykonos.
Putz, eu adoraria. De manhã Você e o vamos com Sami, ele. hein, Aí Sami? vai dar uma escavada. É uma baitolagem sem tamanho. Um beijo Que lugar, grego mano. pra comemorar isso. Um beijo para a Grécia. Vai limpar a fossa. A Grécia tá zoado lá também, hein? A gente Vai ter leva eleição. a gente leva cisterna pra lá. Mas tá zoado agora. Tá quebrando tudo A gente lá. leva cisterna pra lá. Tchau, Rodrigão. Obrigado, Valeu. viu? Valeu. Boa. Obrigado. Vambora? Vamos? Então vamos. Vamos papar. E esse microfone? Pamonhas. É só o bonito, Reginaldo que sabe arrumar. Agora está meio boa. Sandy voz. Júnior. Michael Jackson. Alô, som. É o Sandy Júnior. Madonna. Ele sai. Alô, som. Aqui fica Pamonhas. Pamonhas. Tem o grave. Pamonhas de Dá uma Piracicaba. metalizada. Tchau, gente. Grave. Tudo de bom. Vamos lá, meu amigo. Tô pensando no furacão, furacão não, em Fukushima. Como é que chama? No Japão, o tsunami. Grande porta de saída é uma porta de entrada. Faz o L. Um abraço e um beijo pra vocês. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.